Agora, a rodada da tarde, a discussão do Antônio Cândido, dos parceiros do Rio Bonito. Então, nós estamos aqui com o professor Luiz Carlos Jackson, que é professor livre-docente do Departamento de Sociologia da USP, e com a professora Mariana Chaguri, que é da Sociologia do IFISH. Então, já vamos abrir aí a mesa para discussão. Bom, boa tarde a todos os presentes. Eu começo agradecendo demais o convite, né, a Milena, ao Paulo, especialmente. É um prazer, né, estar aqui nessa Escola de Primavera dos Intérpretes do Brasil para falar sobre o Antônio Cândido e especialmente sobre os parceiros, que foi, né, um livro que eu estudei no meu mestrado, que já vai um pouco longe, mas enfim, que foi uma experiência para mim muito legal, muito marcante. E, enfim, né, então, vamos lá. Né, eu vou tentar falar um pouco também, quer dizer, não apenas, né, sobre o livro, mas sobre o contexto que lhe deu origem. Contexto no sentido, né, das obras em diálogo, mas também, fundamentalmente, né, o contexto social específico, né, do início da institucionalização dessa disciplina, né, a sociologia em São Paulo, né, que teve tudo a ver, digamos, né, com esse trabalho, que foi, né, inicialmente uma tese de doutorado, né, os parceiros, né, defendida em 1954, e 10 anos depois, né, em 64, transformada em livro, editado pela José Olímpio, né, em primeiro lugar. Né. Então, eu vou, né, tentar reconstituir minimamente esse contexto, também falar um pouco sobre a biografia, quer dizer, alguns traços da biografia do Antônio Cândido, sobretudo, né, aqueles que dizem respeito, né, a esse trabalho, enfim, a trajetória acadêmica do Antônio Cândido, né, de um modo geral. Né. Enfim, sendo esse livro, quer dizer, eu começo pelo livro para depois chegar no contexto, volto, né, então para o contexto. Sendo esse livro, né, digamos, né, hoje, né, reconhecido talvez, né, como um clássico aí, né, da sociologia dos estudos rurais, né, ou da sociologia que se debruça ou se debruçava naquele momento, né, sobre as chamadas sociedades rústicas, né, sobre os sitiantes, né, os chamados homens livres e pobres, né, do campo no Brasil. A primeira coisa que a gente tem que perceber, quer dizer, que sendo, né, esse trabalho, quer dizer, um doutorado, né, de 1954, quer dizer, como tantos outros, né, trabalhos que foram publicados nesse contexto inicial aí de institucionalização da sociologia, nesse momento, quer dizer, a especialização era muito incipiente. Na verdade, né, quase tudo que era produzido naquele contexto, sobretudo, né, no contexto paulista, dialogava entre si. Né? Então, um trabalho como esse, quer dizer, que é uma sociologia, né, do mundo rústico, digamos, né, se a gente pensa no seu objeto mais específico, ele é também, né, um trabalho, né, que dialoga com o tema, né, mais amplo, né, em voga naquele contexto, que era, né, o tema da modernização, depois, né, o tema do desenvolvimento econômico, enfim, o tema, né, das grandes transformações sociais em curso. Então, essa, né, sociologia do mundo rústico, ou essa sociologia rural, que se constituiu nesse momento, ela, né, então tem que ser entendida, né, a partir dessas relações e também, né, fundamentalmente, né, ela tem que ser entendida em função das disputas, né, que estavam em curso naquele contexto. Né. Eu vou falar brevemente, né, sobre esse contexto, né, que foi o contexto, né,
da institucionalização das ciências sociais, ou da sociologia mais especificamente, né, que apesar, né, das polêmicas a respeito, né, então, bom, qual é a origem da sociologia brasileira, né, do ponto de vista institucional, né, esse processo, né, começa com a criação da Escola de Sociologia e Política, né, criada em 1933, e, né, da Universidade de São Paulo, e no interior da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, né, em 1934. Na verdade, quer dizer, a polêmica tem justamente a ver, né, com esses marcos, né? Bom, além das duas escolas paulistas, né, havia também a escola carioca, né, da Universidade né, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Fluminense, e depois da Universidade do Brasil. Mas justamente, né, o ponto aí de discórdia, o ponto de desacordo entre os intérpretes, né, dessa história, né, enfim, especialistas, né, no pensamento brasileiro, em sociologia, né, dos intelectuais no Brasil, tem a ver com o peso que se dá, né, ao processo de institucionalização, né. Regra geral, quer dizer, os paulistas, né, tendo o Florestan no momento, no próprio contexto, né, de institucionalização à frente, né, e posteriormente, quer dizer, já no âmbito, né, dos intérpretes desse processo, quer dizer, o livro coordenado pelo Sérgio Miceli, A História das Ciências Sociais no Brasil, então, né, mas os paulistas, quer dizer, marcam, quer dizer, tomam como referência, quer dizer, a criação dessas escolas, né, e o seu enraizamento institucional como um momento fundamental de constituição do pensamento sociológico, da sociologia no Brasil. E, do outro lado, né, sobretudo os cariocas, né, a partir, né, de textos, né, do Guerreiro Ramos na década de 50 e no final da década de 60, né, já então começando esse movimento também, né, de revisão do pensamento brasileiro, né, por conta, né, do Vanderlei Guilherme dos Santos, né, no contexto de criação do IUPERJ, né, 1968, 69, por aí, né, então os cariocas, e não por acaso, quer dizer, o Vanderlei Guilherme dos Santos estava vinculado, né, então, a esse processo de criação do IUPERJ, quer dizer, a ciência política que estava nascendo, né, e então ele vai reivindicar, né, não o processo de institucionalização da sociologia, que teve mais força em São Paulo, né, do que no Rio de Janeiro, pelo menos do ponto de vista científico, mas ele vai então reivindicar, quer dizer, o pensamento social e político anterior, né, à Revolução de 30, anterior, né, à criação dessas instituições, né, essas escolas específicas, né, já como, né, um processo, né, de formação do pensamento sociológico e do pensamento mais específico sobre a política, né, da ciência política no Brasil, né. Então ele reivindica lá autores, né, como Azevedo Amaral, como Alberto Torres, enfim, Oliveira Viana, né, que acho que foi discutido aqui no seminário, né, como, né, precursores, né, das ciências sociais brasileiras, né. Enfim, quer dizer, só falando sobre isso, quer dizer, essa breve introdução aqui, né, a gente já percebe um primeiro, né, nível de disputas, né, ou de enfrentamentos, quer dizer, que diz respeito, né, a Rio de Janeiro e São Paulo. E, aliás, essa é uma característica, né, do nosso sistema intelectual, acadêmico, cultural, né, que muitas vezes a gente não se dá conta ou não pensa muito sobre isso, mas eu acho que é algo bastante importante, né? Quer dizer, se a gente compara com outros países, né, como na América Latina, México, Argentina, por exemplo, né, que tem sistemas intelectuais, culturais, literários, etc., muito centralizados, né, em uma única cidade, né? Buenos Aires, na Argentina, a Cidade do México, no México. Né? Então, a experiência brasileira, a experiência intelectual, também política, na verdade, né, brasileira, tem essa característica, quer dizer, o sistema intelectual brasileiro é um sistema relativamente descentralizado. E se a gente pensa, né, na sua centralização, a sua centralização se dá, né, em primeiro lugar, em primeiro plano, né, nessas duas cidades, né, Rio de Janeiro e São Paulo, mas outras cidades, outros centros têm também, né, grande importância.
Se a gente pensa, está falando sobre a sociologia, por exemplo, talvez, né, o principal sociólogo brasileiro, né, aliás, né, que anterior, né, à institucionalização propriamente dita, né, que talvez seja Gilberto Freire, né? Gilberto Freire era pernambucano, então a sociologia brasileira, quer dizer, tem origem, né, nos 4 cantos do país, né, e não exclusivamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas a respeito desse processo de institucionalização, né, quer dizer, essa sociologia científica mais acadêmica, né, que se constitui a partir de 30 e num período, né, de mais ou menos 40 anos, quer dizer, entre 1930 e 1970 ocorre aí, né, um período fundacional, um período inicial desse processo de institucionalização. Então, nesse momento, nesse contexto específico de institucionalização, a disputa era, sobretudo, entre São Paulo, né, e Rio de Janeiro, quer dizer, entre a chamada Escola Paulista de Sociologia, que seria chefiada a partir dos anos 50 pelo Florestan Fernandes, pelo grupo do Florestan, né, e o grupo, né, do ISEB no Rio de Janeiro, né? Então a USP mais voltada à ciência de um lado, né, mais blindada, na verdade, né, em relação ao contexto político, e o IEB, né, muito mais politizado, né, enfim, derivado, digamos, né, do governo, quer dizer, diretamente ligado ao Estado. Bom, então, se essa é, digamos, um primeiro plano, né, de disputas, né, ou de tensões, né, nesse processo que constitui, né, as ciências sociais em São Paulo, quer dizer, eu vou, né, então mencionar outros, né, planos, né, do ponto de vista ainda, né, então institucional, uma oposição importante foi a que se deu entre as duas escolas, né? A Escola de Sociologia Política, criada em 33, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, o curso da USP, em 34. Foram, na verdade, 2 cursos muito importantes e que, no começo, né, desse processo, né, então, sobretudo na década de 40, as duas escolas tinham um peso muito parecido e, na verdade, né, dá até para dizer que, né, durante a década de 40, a Escola de Sociologia e Política teve mais importância em São Paulo, né, do que a USP, do que a Faculdade de Filosofia. Uma característica também, né, que às vezes a gente pode naturalizar, né, não dar, talvez, né, a importância devida, quer dizer, tem a ver, né, com o fato, né, de isso, né, em comparação com outros países da América Latina, onde, né, não aconteceu nada parecido, então, um pouquinho no México talvez, mas não com o mesmo peso. Na Argentina não aconteceu, né, em nenhum outro país da América Latina aconteceu, né, foi o fato das ciências sociais terem sido criadas, né, no Brasil e sobretudo em São Paulo, né, por meio, né, de missões estrangeiras, né, de professores estrangeiros contratados, né, especificamente com esse fim, né. Então, né, há alguns nomes célebres, né, que participaram desse processo, enfim, como Lévi-Strauss, como Brodel, né, como Roger Bastide. Claro que eles vieram a se tornar, né, célebres depois, eram nesse momento jovens em início de carreira, né, que vieram para o Brasil porque também, né, naquele momento, nos anos 30, a situação, né, universitária na França e o andamento desse processo de institucionalização na França não era tão favorável, mas eles tinham, né, grandes vantagens aqui no Brasil, inclusive de dinheiro, né, ganhavam muito bem, eram muito bem recebidos, né, pelas elites paulistas, enfim. Mas o fato, né, é que na USP, quer dizer, a presença, né, dos professores franceses foi absolutamente, né, decisiva, quer dizer, para constituir um padrão, né, de trabalho intelectual altíssimo, né, apesar, né, da participação relativamente, quer dizer, apesar do número, né, de professores e alunos, né, desse curso, ou desses cursos, né, dos outros cursos das humanas também, ser, né, naquele momento bastante reduzido, né. Então essa também é uma outra coisa que às vezes a gente não leva em conta, né, como deveria, justamente, né, pela importância que tiveram, né,
vários autores, né, naquele contexto, só os dois mais importantes, né, o Florestan e o Antônio Cândido, mas eles foram, né, dois representantes, né, mais destacados, quer dizer, de um grupo de, sei lá, talvez de uns 20 professores e pesquisadores que atuaram aí com muito destaque, a Maria Isaura Pereira de Queiroz, enfim, o Fernando Henrique Cardoso, outros tantos, né, que atuaram de maneira muito destacada nesses 30, 40, né, primeiros anos da sociologia paulista. Então, a gente tende a pensar nesse passado glorioso, né, quer dizer, como de uma maneira eventualmente equivocada, né, porque né, nada a ver, quer dizer, com a universidade que a gente conhece hoje, né, com essa universidade de massa, quer dizer, com os cursos, né, de ciências sociais, de economia, pós-graduação, muito institucionalizada, nacionalizada, né? Então, o que havia no Brasil naquele momento, quer dizer, eram poucas universidades, né? Na verdade, o sistema de educação superior no Brasil, no século XIX, estava, né, estruturado, né, em algumas escolas, né, sobretudo direito, medicina e engenharia, né? Então, na década de 30, são criadas aí, né, 3 ou 4, né, universidades. A Universidade de São Paulo, ela tem um tamanho relativamente grande inicial, né, em função dos cursos tradicionais, mas esses novos cursos, quer dizer, eram pequenos, né, quer dizer, poucos alunos, poucos professores, então um universo em termos morfológicos, né, muito reduzido. Mas enfim, né, e do outro lado, quer dizer, então, se foi muito forte a presença dos franceses na USP, né, e não dá para entender, quer dizer, um livro como esse, né, como Os Parceiros, mas outros tantos, né, todos os livros do Florestan, né, o livro da Gilda de Melo e Souza, quer dizer, sobre a moda, né, que hoje né, é reconhecido como um trabalho super importante, mas toda a obra da Maria Isaura, Maria Silvia Carvalho Franco, Fernando Henrique, quer dizer, não dá para entender, né, essa produção incrível, quer dizer, sem levar em conta, né, justamente esse contexto muito particular e muito favorável, né, que teve a ver com a presença dos professores estrangeiros, né. Então, eles trouxeram para a gente, né, a tradição das ciências sociais francesas, né, em canal direto, né. Então, havia vários, né, participantes, quer dizer, da segunda ou da terceira geração da escola durkheimiana em São Paulo, né. O Bastide foi um deles, o Roger Bastide, o Paul Arbus Bastide, outro, o Lévi-Strauss também. Então, São Paulo, quer dizer, acabou, né, se entroncando nessa tradição francesa, né. Então, a sociologia que nasce aí, né, nos anos 30, né, em São Paulo, quer dizer, ela tem uma relação, né, direta com a sociologia francesa. E, do outro lado, né, na Escola de Sociologia Política, também houve, né, a presença de professores estrangeiros importantes, né, de sociólogos, sobretudo, né, o Donald Pearson, que foi, né, um orientando do Park, né, talvez, né, a figura mais importante da escola de Chicago, e que incorporou, né, em São Paulo, nesse momento, né, toda a orientação, digamos, né, mais né, do interacionismo e dos estudos empíricos que estavam em voga, né, em Chicago naquele momento, nos anos 30. Trazendo também, né, para São Paulo, quer dizer, um modelo, né, de pós-graduação a respeito do qual, né, não havia registro no Brasil, né. Foi justamente na Escola de Sociologia e Política que se organizou pela primeira vez um curso de mestrado, né, justamente pela iniciativa do Donald Pearson, e que começou a funcionar em 1941. Então, essa sociologia paulista, né, que se constitui aí, né, nos anos 30 e que nos anos 40 tem a presença forte, né, dessas duas instituições, quer dizer, foi uma sociologia, né, diretamente apoiada, né, nas duas né, de algumas, ou talvez das duas principais, né, escolas sociológicas, né, que havia nesse contexto, quer dizer, a escola de Chicago e a escola durkheimiana. Bom, mas evidentemente, quer dizer, houve, né, disputas importantes entre as duas escolas, né, e o livro do Antônio Cândido, né, Os Parceiros do Rio Bonito, ele tem a ver
bem diretamente com essa disputa, né? Quer dizer, a disputa começava, na verdade, tinha a ver, na verdade, né, com os mentores, né, das duas instituições, né? Os mentores da Escola de Sociologia e Política foram, sobretudo, políticos, né, vinculados ao antigo PRP, né, o Partido Republicano Paulista. E a USP, né, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, fundada, né, ou imaginada, quer dizer, no curso da reforma educacional dos anos 20, quer dizer, por intelectuais afinados com o Partido Democrático, né, e com o chamado Grupo do Estado. Ou seja, né, o Partido Democrático, em relação ao PRP, quer dizer, estava à esquerda, e essa, né, diferença política entre as duas instituições, ela tem efeito, né, nas disputas entre elas, né, também em função, né, da Escola de Sociologia e Política ter sido, né, criada e botada em funcionamento por professores norte-americanos, né. Na verdade, antes do Donald Pearson, né, houve dois professores, né, o Horace Davis, eu creio, o Samuel Lowry e o Horace Davis, que depois, né, que vieram para cá, né, descobriu-se, quer dizer, que eles eram, né, figuras de esquerda, e por isso mesmo eles não ficaram muito tempo na Escola de Sociologia e Política, né, mas fizeram, né, levaram adiante, por exemplo, pesquisas sobre os lixeiros na cidade de São Paulo, quer dizer, o que, né, já diz muita coisa sobre o tipo de sociologia e a perspectiva política que eles encarnavam, né. Mas quem acabou, né, então, assumindo a escola, né, até meados dos anos 50 foi o Donald Pearson, que não era propriamente uma figura de esquerda e que estava mais, né, então, afinada, quer dizer, com o projeto da Escola de Sociologia e Política. Então, como eu falei, em relação à USP, estava mais à direita, né. Mas mas na verdade, quer dizer, essas duas escolas, quer dizer, a criação das duas escolas, quer dizer, ela teve uma relação direta, quer dizer, com o contexto político, né, com a derrota, sobretudo com a derrota, né, de São Paulo em 1930, ratificada em 1932, e elas foram, né, a criação dessas duas escolas teve a ver com isso, quer dizer, fez parte, né, de um esforço paulista de recuperação da hegemonia perdida, né, na Revolução de 1930 e na Revolução de 32. Mas a Escola de Sociologia e Política, criada, sobretudo, né, os mentores, né, quer dizer, tinham na cabeça a formação de técnicos, né, para trabalhar no Estado, né, e poderem, né, elaborar políticas de governo, quer dizer, racionais, né, bem informadas tecnicamente. E na USP, quer dizer, a ideia era a formação, né, de uma elite intelectual capacitada para construir, né, um projeto de nação, um projeto do Estado que teria São Paulo à frente, né. Então, não obstante, quer dizer, esse ponto de partida que é político, né, condicionado pela política, o que ocorreu foi que a participação, né, tanto dos professores estrangeiros como dos jovens alunos, né, que ingressaram nesses cursos, né, e a respeito disso há um fato importante, né, do ponto de vista sociológico, porque o tipo de aluno, né, que ingressou tanto na Sociologia Política como na Faculdade de Filosofia, né, nesses novos cursos, não era o mesmo tipo de aluno, né, que ia para a Faculdade de Direito, nem para Medicina, nem para Engenharia. Não eram os filhos, né, das elites de São Paulo, né, que estudaram, né, não foram, né, os filhos das elites que estudaram nessas escolas, apesar das exceções, né. E o Antônio Cândido é uma exceção, né, porque ele, né, tinha, né, origem social elevada, aliás, como os outros membros, né, do Grupo Clima, né, do grupo de estudantes que editou a revista Clima, que foi estudada, né, pela Heloísa Pontes, né, professora aqui da Antropologia da Unicamp. Mas, enfim, né, então houve uma mudança importante, quer dizer, no tipo de aluno, né, que ingressou nesses cursos, né, que eram alunos, né, muitos filhos de imigrantes, mulheres, né, gente, né, filhos da classe média, quer dizer, urbana, mas também do interior do Estado, né. Então houve um deslocamento aí do ponto de vista, né, do recrutamento social, e que foi muito importante, porque
esses alunos que ingressaram, né, nos cursos aí que estavam, né, recém-organizados, não sabiam muito bem o que vinha pela frente, mas eles não tinham possibilidade de ingressar nos cursos tradicionais, e eles estavam interessadíssimos, né, nas carreiras profissionais que estavam se constituindo ali, né, no dia a dia. Então, quer dizer, o objetivo, né, dos professores franceses e norte-americanos, né, e os objetivos, quer dizer, dos alunos, né, que ingressaram nesses cursos aí, né, desde dos anos 30, dos anos 40, né, digamos, né, houve aí um encontro, né, entre esses dois personagens principais, né, os professores e os alunos, que não estavam tão interessados assim, né, nas disputas políticas de São Paulo, né, e estavam muito mais interessados, então, né, na tentativa de constituir a sociologia como ciência, ou a ciência, né, ou essas novas disciplinas como ciências, e em pavimentar, digamos, né, uma carreira profissional, né, no interior da universidade. Né. Então, o que acabou, né, ocorrendo, né, foi que mais ou menos, né, todo mundo nesse contexto, né, todos os alunos, professores, enfim, mas os alunos acabariam, né, incorporando mais ainda na USP, né, Florestan é a figura bem típica nessa direção, quer dizer, abraçaram, né, esse objetivo, né, de constituir a sociologia como ciência. Né, então, um objetivo acadêmico tomou o lugar do objetivo político que estava, né, por trás da criação desses cursos, né, na década de 1930. Bom, o primeiro, né, nessa direção, quer dizer, o primeiro grande, porque isso aconteceu, né, também em São Paulo, né, então eu mencionei o fato, né, de que se fez muita coisa, né, se publicou muita coisa importante, né, apesar, né, do número reduzido de pessoas que estavam, né, envolvidas, né, nesse processo, né, e as coisas que foram publicadas, né, os textos que foram publicados, quer dizer, não foram publicados, vamos dizer, de forma desconectados, né, uns dos outros, quer dizer, houve, na verdade, né, programas de pesquisa, né, importantes, quer dizer, desde o começo desse processo, ou pelo menos aí, desde o começo de 1940. Né, o primeiro programa de pesquisa foi capitaneado em São Paulo pelo Donald Pearson, né, na Escola de Sociologia e Política, e, né, apoiado diretamente por um professor alemão, que tem muita importância aqui, né, para a gente falar sobre o Antônio Cândido, que foi o Emílio Willens, que foi uma figura híbrida, né? Também pelo fato de ser alemão, né? Porque alguns alemães também participaram, né, dessas décadas iniciais de institucionalização, sem terem sido convocados diretamente para isso, né? Quer dizer, não houve missões de professores alemães, mas houve, né, a participação de alguns deles, né, que vieram um pouco por conta própria, né, como foi o caso do Emílio Willens, que chegou no Brasil em 1931, foi primeiro, né, para Santa Catarina, depois estudou imigração, né, depois veio para São Paulo, conseguiu, né, ingressar como professor na Universidade de São Paulo, foi o primeiro catedrático da antropologia, né, em 1941, e nesse ano mesmo, né, 1941, ele foi convidado pelo Pearson para participar, né, da pós-graduação que o Pearson estava criando na Escola de Sociologia e Política naquele mesmo ano. Então ele foi, né, durante a década de 40, professor das duas escolas, né? Então ele foi professor na USP e na Escola de Sociologia e Política. E ele teve aí, né, uma importância muito grande, porque ele, além disso, quer dizer, o Willens editou a primeira revista de ciências sociais, que foi a revista Sociologia, né, na qual, quer dizer, muitos dos alunos formados na USP publicaram, né, os primeiros textos do Florestan, do Antônio Cândido e de outras, né, do próprio Bastide, quer dizer, foram publicados na revista Sociologia, né. Então ele tentou, né, digamos, articular as duas instituições na mesma direção, ou reunir as duas instituições numa mesma direção, o que acabou não dando certo, na verdade, né. Então, o Willens teve grande importância, ajudou, né, então, o Pearson a formular, né, esse primeiro, né, programa de pesquisas, que foi um programa dos estudos de comunidade, né. Vocês já devem
ter ouvido falar a respeito, né, e que teve, né, como produto, quer dizer, alguns livros importantes, como, né, foi o livro Cunha, né, o primeiro estudo de comunidade publicado no Brasil, né, escrito pelo próprio Emílio Villens, que foi publicado, se não me engano, em 1947, e depois outros, como Cruz das Almas, né, de autoria do Pearson, enfim, mais uns 7 ou 8, né, importantes nesse contexto paulista, quer dizer, nesse contexto, né, do programa do Pearson e do Villens, né. E o objetivo deles, quer dizer, na verdade, era, né, o de fazer um grande mapeamento empírico da sociedade brasileira, da realidade social brasileira, que eles entendiam que não havia sido estudada até então, né. Na verdade, a perspectiva mais dura, né, em relação aos ensaios, né, e aqui eu já me refiro a um outro nível de tensão, né, quer dizer, não estou me referindo, quer dizer, uma disputa, a disputa entre os estados, a disputa entre as instituições, mas uma tensão entre, né, os ensaístas e os cientistas sociais, né, que começa aí, né, então, que tem a ver, né, com esse contexto dos estudos de comunidade. Então, o Villens e o Pearson, quer dizer, achavam que os estudos realizados até então no Brasil, quer dizer, eram totalmente impressionistas, totalmente falhos, né, do ponto de vista da pesquisa empírica. E o Pearson, como era um cara, né, vindo da escola de Chicago, dava muita importância para a pesquisa empírica, né, defendia uma concepção, né, de ciência social, né, indutiva, e achava, né, portanto, quer dizer, que a teoria só podia ser alcançada, né, depois da acumulação, né, de dados empíricos, de pesquisas empíricas. E era isso que os estudos de comunidade se propunham. Quer dizer, obviamente eles tinham como referência, né, trabalhos anteriores, né, pesquisas anteriores, então tinha uma relação com a teoria, mas enfim, né, quer dizer, tinha muita importância para esses estudos de comunidade a pesquisa empírica, né, que aconteceu, né, graças, né, do modo como aconteceu em todos esses estudos de comunidade, quer dizer, em função da grana, quer dizer, do dinheiro, né, que a Escola de Sociologia e Política tinha, porque ela tinha apoio direto da Smithsonian Institution, né, o que tinha a ver, quer dizer, com os contatos, né, do Donald Pearson, quer dizer, com Chicago, né, e com essas enfim, né, com esses apoiadores, né, privados, né, da ciência nos Estados Unidos, né. Então, eles, né, tinham muita grana, quer dizer, de modo que essas pesquisas, né, que deram origem ao Cunha, ao Cruz das Almas, foram feitas não só pelos pesquisadores principais, né, mas por grupos, né, de pesquisadores formados pelos alunos, né. Eles acreditavam, quer dizer, que os alunos tinham que ser formados no campo, né, no âmbito das pesquisas em andamento. E, enfim, né, então a primeira grande pesquisa, né, o primeiro texto que foi publicado foi justamente o do Emílio Villens, né, sobre Cunha, que é aquela cidadezinha que fica ali entre Paraty e Guaratinguetá, né, no alto da serra, e que era, né, provavelmente a dica, né, para ele fazer esse trabalho em Cunha foi dada pelo Horaci Nogueira, que era um dos alunos, né, da Escola de Sociologia e Política, que era nascido, né, nessa cidade. Mas a cidade era perfeita porque ela, né, havia ficado relativamente, né, isolada, né, enfim, né, desde o século XIX, quer dizer, quando foi interrompido, né, o caminho que vinha das Minas, né, de Minas Gerais, para Paraty. Na verdade, na década de 1940, quer dizer, quando aconteceu essa pesquisa, não apenas Cunha estava isolada, mas Paraty mais ainda, né? Não existia turismo em Paraty, quer dizer, nem de longe, né? Mas Cunha, né, havia sido, né, recentemente ligada, né, ao Planalto, né, ao Vale do Paraíba, por uma estrada não sei se asfaltada, mas por uma boa estrada. Então havia essa situação, quer dizer, de uma cidade, uma pequena comunidade, então, né, bastante ou relativamente isolada, recentemente comunicada, né, com a sociedade abrangente. E era justamente esse o problema, né, que os estudos de comunidade
tentavam responder, quer dizer, qual o impacto da modernização, da urbanização, do desenvolvimento capitalista, né, sobre essas comunidades tradicionais, né. O grande, talvez, né, o grande erro do Cunha, né, e do Willems, quer dizer, tenha sido seguir demais à risca, quer dizer, a perspectiva metodológica reivindicada pelos estudos de comunidade, que era essa, né, de fazer primeiro a pesquisa empírica e depois partir, né, para a generalização teórica, né. Então, o Willems levou isso muito a sério e, na verdade, ele, por conta disso, quer dizer, não alcançou no livro nenhuma generalização, ou a generalização que ele fez foi uma generalização muito acanhada, né. E, na verdade, quer dizer, ele tinha, né, escrito um texto anterior, eu vou, né, ler uma pequena passagem para vocês, porque, né, aqui, né, nessa passagem, quer dizer, está, né, dita de outro modo, quer dizer, a tese, né, dos parceiros do Rio Bonito, pelo menos uma tese que é implícita nos parceiros e que diz respeito, né, à existência e à importância, né, das comunidades rústicas no Brasil, quer dizer, durante o nosso processo de formação histórica, né. Então, o Willems, quer dizer, não fez nenhuma generalização sobre isso, né, porque ele estava estudando uma comunidade específica, ele não podia falar, né, sobre a existência, quer dizer, de uma camada, né, da sociedade brasileira existente, quer dizer, desde a colonização, e que teria, né, uma unidade, né, que teria importância. A gente estava falando agora no almoço, né, sobre o mundo caipira, né. Enfim, né, então ele trata, quer dizer, ali, né, dos sitiantes, das pessoas que viviam na cidade, quer dizer, uma discussão muito empírica, né. Mas, na verdade, quer dizer, num texto anterior que ele escreveu em 1943, 44, né, no estado de São Paulo, ele explicitou, né, a sua perspectiva a respeito, né, dessa parcela, né, da sociedade, quer dizer, que nas grandes interpretações do Brasil, né, não aparecem, né, aparecem nos sertões, né, que foi discutido hoje de manhã e que é, na verdade, o grande precursor no âmbito do ensaísmo, quer dizer, dessa vertente de interpretação, né. Então, Euclides da Cunha, Willems, depois, né, Antônio Cândido, Gioconda Mussolini, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Eunice Duran, de certa forma, mas, né, nos grandes ensaios, né, no Casa Grande Senzala, no Raiz do Brasil, e, na verdade, no Formação do Brasil Contemporâneo, populações meridionais do Brasil, essa população aparece, mas ela aparece tratada, né, ou interpretada de uma maneira extremamente negativa, quer dizer, a pequena propriedade, o sitiante pobre, ele é entendido, sobretudo, do ponto de vista da sua subordinação à grande propriedade, ou do ponto, né, para o Caio Prado, né, na Formação do Brasil Contemporâneo, e do ponto de vista da dominação política, da sua subordinação política ao grande proprietário pelo Oliveira Viana, né, que também interpreta, né, esse contingente social aí do ponto de vista da raça, né. Então aí é a coisa mais rasteira do Oliveira Viana, né. Então o caipira, quer dizer, o homem pobre do campo, ele a sua precariedade, né, social, econômica, enfim, derivaria, né, da formação étnica, né, da mestiçagem, mas o que é mais importante na interpretação do Oliveira Viana é a ideia da subordinação política à grande propriedade. Mas então, aí se encontram, né, Oliveira Viana e o Caio Prado, porque eles sugerem, né, que a pequena propriedade é subordinada, né, política ou economicamente. E, portanto, para estudar esse universo, fundamentalmente o que você tem que entender é o vínculo, né, entre a grande propriedade e a pequena propriedade, ou o vínculo da sociedade abrangente em relação, né, a esses grupos específicos, né. No Euclides da Cunha, nos sertões, né, que vocês discutiram hoje, há uma perspectiva diferente, quer dizer, ele vai para Canudos, né, como representante, né, como jornalista, como representante do jornal Estado de São Paulo, imaginando que ele vai encontrar uma coisa, mas encontra uma outra, né,
é bem diferente. Ele acaba, né, se identificando no curso lá, né, de uma das últimas expedições do Exército, ou a última, né, que foi a que ele presenciou. Quer dizer, ele acaba se surpreendendo, quer dizer, com a capacidade de resistência, né, dos sertanejos, né, ao Exército, e isso suscita para ele, né, uma visão mais favorável, quer dizer, uma visão positiva a respeito da existência, né, desses grupos, né, de camponeses, né, ou de pequenos produtores, né, do interior do Brasil, né. Chega lá no final do livro afirmando, né, o sertanejo, antes de tudo, um forte, né. Então, o Euclides da Cunha talvez tenha sido, quer dizer, o primeiro intérprete do Brasil, quer dizer, né, conferir uma existência e uma importância, né, decisiva a essas populações, né. Além, né, dele ter, então, tratado, né, do problema amplo aí da formação histórica do Brasil, quer dizer, levando em consideração dois sentidos, né. Então, um sentido histórico ligado, né, ao Brasil do litoral, ao Brasil moderno, um sentido histórico relacionado ao Brasil do interior, né, e da pequena propriedade, né. Quando as outras interpretações, quer dizer, são interpretações que tendem mais, quer dizer, a pensar, né, num eixo, né, que vinculava a colônia e nação, né, como, enfim, Casa Grande Senzala, Raiz do Brasil, formação do Brasil contemporâneo. Bom, então, nesse debate, né, que, de certa maneira, o Villens se mete, né, meados ali dos anos 40, lembrando que nesse momento o Caio Prado havia acabado, né, de publicar a formação do Brasil contemporâneo, que é de 42, e, né, para ele, quer dizer, a pequena propriedade, né, não tinha grande importância, né, na formação da sociedade brasileira. Então, né, o que vai dizer aqui o Villens, né, nesse texto, que, na verdade, como eu disse, ele não repete no Cunha, né? Então, ele diz aqui o seguinte, né, sobre esses grupos, né, essa sociedade possui um tipo de família e associação vicinal, regimes de trabalho e técnicas destinados a produzir artefatos necessários, sistemas de trocas, meios de transporte, práticas tradicionais para lidar com forças sobrenaturais, conhecimentos para tratar de doentes e parturientes, jogos e festas para compensar as obrigações que o sistema social impõe a seus membros e uma educação para transmitir o patrimônio cultural. Ao lado de um corpo de conhecimentos, práticas e crenças destinado a controlar o natural e o sobrenatural, existe um sistema de controle social com sanções específicas. Há mais de 4 séculos, isso é o decisivo, né? Há mais de 4 séculos que essa sociedade vive, crê, trabalha, se diverte e educa. Não há motivos para se acreditar que seus modos de pensar, agir e sentir tenham sofrido grandes modificações nos 4 séculos de existência. As experiências que seus membros acumularam nesse respeitável lapso de tempo provaram 1000 vezes serem adequadas, pois não somente garantiram a subsistência dos vivos, mas permitiram o aumento incessante da população sertaneja. Durante 4 séculos, o caboclo não deixou de conquistar os sertões e de enchê-los pouco a pouco de povoadores. Então, essa perspectiva, né, quer dizer, essa tese, né, reivindicada pelo Villens aí em 1944, ela não foi deixada de lado por ele, né, mas ela ficou de lado, quer dizer, ela não foi explicitada no livro Cunha, né, de 1947, que terminou, né, com uma interpretação ambígua, né, do ponto de vista dos seus críticos, né, sobretudo do próprio Caio Prado Júnior, né, e aí a disputa entre os cientistas sociais e os ensaístas, né, teve um momento especial, porque foi um momento em que o ensaísta atacou, né, os sociólogos, né, e pouco depois, quer dizer, é o contrário que prevalece, né, são os sociólogos que ficam o tempo todo, né, atacando os ensaístas e o estilo de trabalho dos ensaístas, né, sobretudo o grupo do Florestan, um pouco depois. Mas nesse momento foi o Caio Prado, e ele se incomodou, sobretudo porque o Villens termina o Cunha dizendo que haveria fatores favoráveis à mudança e fatores desfavoráveis a ela, né? Então ele, de certa maneira, quer dizer, ele não falava exatamente aqui, né,
no mundo, no caboclo, no sertanejo, quer dizer, ele não afirmava, né, a unidade desse grande grupo aí, né, formador da sociedade brasileira e vinculado à pequena propriedade, mas ele estava pensando nesse grupo, né, nesses termos, e ele então terminava o livro dizendo, há fatores que indicam permanência e há fatores que indicam mudança. Não dá para saber, então, né, se o caboclo vai continuar existindo, se esse modo de vida vai continuar existindo, ou se ele vai ser, né, superado, vai ser levado, né, embora, quer dizer, pela modernização. E o Caio Prado, quer dizer, né, escreve, né, em seguida a publicação do Cunha, quer dizer, uma resenha, né, na revista do Partido Comunista, na revista Fundamentos, detonando, né, o livro do Emílio Villens, que certamente ele, Villens, né, imaginava que teria uma acolhida muito favorável, né, quer dizer, eles estavam, ele e o Pearson, quer dizer, acreditando, fazendo uma aposta altíssima, né, imaginando que eles estavam renovando, né, a reflexão sobre a formação histórica, a formação social, né, do Brasil. E o que aconteceu, na verdade, né, foi exatamente o contrário, né? O Caio Prado fez, né, escreveu essa resenha e foi, né, uma resenha devastadora, uma resenha que criticava sobretudo o empirismo, né, que para ele era um empirismo empobrecedor, criticava a neutralidade política e teórica, né, que o livro encarnava, sugerindo que por trás da neutralidade aparente, né, política, estava uma perspectiva reacionária, e contra ela, então, o Caio Prado se dirigia, né, falava assim, não tem teoria nesse negócio, né, esse livro, quer dizer, é um apanhado aí de dados sem conexão nenhuma, né. Eu vou ler duas coisinhas aqui para vocês terem uma ideia, né, do tom da resenha do Caio Prado. Ele fala assim, é a impressão que se tem ao terminar a leitura do livro, pois ela não leva realmente a nada, não oferecendo outro resultado concreto que uma coleção de fatos dispersos e sem suficiente articulação num conjunto coerente e cientificamente sistematizado, né? Bom, e por aí ele vai, né, botando o livro abaixo, né? Bom, o que acontece, né, a partir dessa crítica do Caio Prado? Quer dizer, essa crítica do Caio Prado, ela explicita um certo, né, desconforto, quer dizer, sobretudo no interior, né, da sociologia paulista, porque a sociologia paulista, os sociólogos paulistas, né, o Florestan, o Antônio Cândido, todos os outros, né, tinham, né, o Caio Prado, quer dizer, como uma figura central, quer dizer, era, né, a grande figura, né, o grande intelectual de esquerda, né, daquela, quer dizer, da geração anterior, né, e eles vão, né, todos, né, se alinhar a essa crítica feita pelo Caio Prado, né. Então, primeiro o Florestan, quer dizer, num debate, né, do qual ele participa na revista Sociologia, né, então ele vai acabar, quer dizer, ele segue a crítica do Caio Prado, né, aceitando sobretudo essa relação entre empirismo e conservadorismo, né. Então os estudos de comunidade são recusados porque o seu empirismo implica, né, uma perspectiva conservadora, né. Então todos os textos do Florestan que passam por aí, né, vão reafirmar essa correlação. E do mesmo jeito, né, nos anos 60, até bastante tempo depois, quer dizer, textos da Maria Silva Carvalho Franco, do Ottaviani, também vão nessa direção, também do Fernando Henrique, quer dizer, eles sempre que falam dos estudos de comunidade, quer dizer, né, mencionam esse empirismo empobrecedor e a sua, né, portanto, o seu conservadorismo, né, que às vezes eles escondem, né, a crítica política direta, quer dizer, o sujeito, aqui não tem teoria, mas quando eles falam aqui não tem teoria, né, tem a ver com, olha, né, esse negócio aqui é meio conservador, né? E então, quer dizer, se os sociólogos, quer dizer, vão nessa direção, sobretudo aí, né, o grupo que é liderado pelo Florestan, né, e o Florestan chega à cátedra na metade da década de 50, mas essa confusão aqui, né, da resenha ao Villens, quer dizer, termina com a saída do Villens do Brasil. O Villens acaba aceitando, né, um convite para dar aula nos Estados Unidos, vai para os Estados Unidos,
né, e a partir daí, quer dizer, o movimento, né, dos estudos de comunidade se enfraquece bastante, quer dizer, e perde força, né, finalmente, quer dizer, com a volta também do Pearson em meados da década de 1950. Então, nesse momento, quer dizer, a USP vai tomar a frente, né, então as ciências sociais da USP dominam, digamos, esse campo aí, né, em Constituição, e sobretudo, né, então, a partir da década de 50, quer dizer, o Florestan na cadeira de Sociologia 1, né, da USP, porque uma outra, né, dimensão de disputas tem a ver, né, com a disputa entre as cadeiras, né, no interior do curso de Ciências Sociais. Eram duas cadeiras que centralizavam, né, o curso de Ciências Sociais, no qual a Sociologia predominava, né, a Sociologia 1 e a Sociologia 2, e a Sociologia 1 vai ser a cadeira do Florestan, voltada, né, ao grande tema do desenvolvimento, e a Sociologia 2 ainda, né, reunindo, quer dizer, sociólogos e sociólogas, né, de orientações mais diversas, né, ainda alguns deles, quer dizer, muito orientados pelo Roger Bastide, pelos trabalhos, né, do Roger Bastide, né, nesse contexto, né. Mas o Bastide vai embora em 54, né, quando o Florestan assume a cadeira de Sociologia 1, então aí, né, o caminho do Florestan está aberto, né. Bom, onde é que entra, né, o Antônio Cândido nessa história, né? Quer dizer, o Antônio Cândido estava na cadeira de Sociologia 2, né? Ele, apesar, né, da sua origem social, né, elevada, quer dizer, tanto do lado da mãe como do lado do pai, né, ele provém, né, de famílias tradicionais, né, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, de grandes proprietários, né, de terra, ou pelo menos de médios, né, proprietários de terra em Minas Gerais, e ele então vem para São Paulo, né, no começo dos anos 30. O pai dele era médico, se radicou em Poços de Caldas, né, e ele teve, né, como as figuras, enfim, né, da elite brasileira, né, das famílias tradicionais nesse contexto, quer dizer, uma formação, né, educacional, humanística super privilegiada. Ele menciona em entrevistas que o pai e a mãe, né, tinham bibliotecas, né, cada um a sua, e ele, enfim, né, então desde criança aprendeu francês, quer dizer, teve uma formação super sofisticada, né. Mas ele, né, então, digamos, quer dizer, ele tinha tudo para ser, né, ou tinha uma relação muito próxima, né, com o estilo, né, com o perfil, né, dos intelectuais, dos chamados bacharéis, né, que haviam prevalecido até, né, aí os anos 30, meados dos anos 40, né, formados, né, nos cursos de direito, sobretudo, mas também medicina e engenharia, né, com uma formação mais abrangente, humanística, literária, e isso, né, ganhou uma outra direção para o Antônio Cândido com a entrada dele no curso de Ciências Sociais, e na verdade então ele somou, né, ou ele bagunçou essa formação inicial humanística, né, que ele tinha desde pequeno, quer dizer, com a formação intelectual sistemática que ele recebeu na USP, né, por conta, sendo aluno dos professores franceses sobretudo, mas também do Villens, né. Ele menciona vários desses professores como absolutamente fundamentais na sua formação intelectual. Então ele né, se forma no comecinho dos anos 40 e imediatamente ele é convidado, né, pelo Fernando de Azevedo, quer dizer, para dar aula, né, e para então assumir, para se tornar assistente na cadeira de Sociologia 2. Ele, né, então tem a sua carreira aí, né, no começo dos anos, desde o começo dos anos 40. Outra coisa bem importante, né, porque não dá para falar, né, do Antônio Cândido negligenciando, né, o seu vínculo com a crítica literária. Quer dizer, ele, né, acaba, né, quer dizer, terminando, né, ou direcionando a sua carreira acadêmica para a crítica literária. Ele, né, não espanta ninguém, né, afirmar que ele foi, né, o principal crítico brasileiro, né, do século XX, e um dos principais intelectuais, né, do país como crítico literário, né, e então não dá para falar de uma coisa sem falar da outra, até porque as duas coisas estão muito relacionadas entre si, né. Então ele, desde o começo dos anos 40, né, é o contexto em que eles criam, né, o Antônio Cândido, o Décio, o Paulo Emílio, a revista Clima, né, estudada pela Heloísa Pontes, e
em função, né, do resultado, né, dessa aventura, né, de um grupo ali de estudantes, mas todos eles, né, com muita bala na agulha, obviamente, né, não por acaso, quer dizer, todos eles tinham origem, né, mais favorável, né, então ele, né, em função dos textos que ele escreve na revista Clima, ele é convidado, né, para escrever na Folha da Manhã, né, um rodapé, né, sobre literatura, quer dizer, publicado todas as semanas, né. A crítica literária no Brasil, né, nesse contexto, quer dizer, ela tinha o seu lugar fundamental, né, nos jornais, né, são chamados, né, os críticos de rodapé, quer dizer, as grandes figuras que, né, no Brasil faziam, de certa maneira, quer dizer, a arbitragem, né, da vida literária nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, até meados dos anos 60, né? Então, figuras, né, como Alceu Moroso Lima, depois Álvaro Lins, Afrânio Coutinho, o próprio, né, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda também, né, o Sérgio Millier, enfim, quer dizer, são muitos, né, que foram os críticos que escreveram nos principais jornais de São Paulo e do Rio, e o Antônio Cândido, então, ainda, né, muito jovem, ele é de 1918, então, no começo de 1940, ele está aí com quanto, né, 18, 20 e poucos anos, quer dizer, ele já está escrevendo, né, nos jornais, né, num jornal importante de São Paulo, e ele, né, vai, né, quer dizer, se não se distanciar totalmente, né, do tipo do estilo, né, das críticas que eram feitas nesse momento nos jornais, quer dizer, renovar, né, esse tipo de texto, quer dizer, esse padrão, né, de crítica literária, quer dizer, ele começa a fazer a coisa de um outro jeito, né? A sua formação é em sociologia na universidade, né, mas ele, com o que ele aprende, né, com os sociólogos franceses, quer dizer, ele consegue mudar, né, muito, quer dizer, um modo de se fazer crítica literária, quer dizer, que se torna científico, né? Se torna sistemático, se torna muito mais embasado, muito mais rigoroso, e é por aí que ele vai, né, então, se consagrar nos anos 40, quer dizer, escrevendo, né, nos jornais, primeiro na Folha da Manhã e depois no Diário de São Paulo, né? Então, ele escreve de 42 até 47, né, nos jornais de São Paulo, e já vira uma figura carimbada, né? Quer dizer, uma figura conhecida, né, também pelos vínculos que eles tinham, e ele aprofunda esse vínculo, né, com os modernistas. Ele se casa com a Gilda, né, depois, né, Gilda de Melo e Souza, mas era Gilda Moraes Rocha, que era prima de segundo grau do Mário de Andrade, que havia morado com o Mário de Andrade, né, na casa da mãe do Mário de Andrade. Então, eles tinham relações muito próximas, né, com os modernistas. Ele, então, né, se destaca como crítico literário. Ele está nas ciências sociais, quer dizer, dando aula de sociologia, mas, na verdade, ele, né, num momento que ele já é uma figura conhecidíssima, né, o principal, né, ou pelo menos o mais destacado, inovador dos críticos literários de São Paulo e do Brasil, né, naquele momento, né. Então, ele ganha, né, um prestígio, quer dizer, uma consagração, quer dizer, fora, né, da sua atividade como professor. Mas em 1945, quer dizer, tem um fato aí, né, determinante, que é a derrota o Antônio Cândido resolve participar, né, de um concurso para a cadeira de literatura brasileira, né, na Letras, na USP, que estava, né, vaga naquele momento, né. Foi um concurso polêmico e que ficou super conhecido, também porque, né, participou desse concurso, entre outros, o próprio Oswald de Andrade, né, além do Antônio Cândido. Nenhum dos dois ganhou, né. Quem ganhou foi um outro cara, quer dizer, né, o ilustre, hoje, né, desconhecido, né, ilustre desconhecido Souza Lima, né, que era o assistente da cadeira, e por aí ele ganhou o concurso. Quer dizer, ganhou porque as regras eram meio absurdas, né, também porque o Antônio Cândido era muito jovem, né, porque o Antônio Cândido, obviamente, arrebentou, né, o concurso, mas ele, né, acabou derrotado aí, né, enfim, quer dizer, polemicamente, né, quer dizer, todo mundo achava que ele deveria ter ganho e ele perdeu. Quando ele perde esse concurso, quer dizer, né, ele teria encurtado aí o caminho para a crítica literária, para os estudos literários.
ele resolve, né, aparentemente, quer dizer, claro que eu estou fazendo aqui uma interpretação, mas ele resolve se cacifar, digamos, né, também do outro lado, né, e ele vai fazer um investimento mais forte, né, também na sociologia, né. Então eu acho que a partir desse momento, quer dizer, ele faz uma aposta dupla aí, né, quer dizer, na verdade era a aposta dupla que ele já vinha fazendo, né, mas que poderia ter sido encurtada aí, né, nesse concurso de 45 se ele tivesse sido vencedor, né. Ele não é o vencedor, mas então ele então a partir de 1947 ele sai dos jornais e aí ele vai começar, né, a estudar a sério, né, para fazer os seus 2 principais livros, né, que ele escreve praticamente ao mesmo tempo, né, a formação da literatura brasileira, né, o seu grande trabalho, seu grande livro, sua obra-prima, que é publicado em 1959 e que foi, né, e que teve a ver com esse concurso no qual ele foi derrotado, né? Houve uma comoção ali, né, dos amigos, né, entre os quais estava, né, o editor, o José de Barros Martins, se eu não estou confundindo aí o nome dele, né, mas é o Martins, acho que é José de Barros Martins, o editor, que nesse contexto aí de comoção pela derrota injusta do Antônio Cândido, ele fala assim: olha, você não quer fazer uma história da literatura brasileira? Eu falo, tá, eu topo, né? Demorou, sei lá, né, quase 15 anos para fazer, mas fez o livro, né, a formação da literatura brasileira, fez esse livro, né, ainda como sociólogo, né, do ponto de vista da sua inserção institucional, e eu acho que isso explica, né, em boa parte, quer dizer, o tipo de trabalho que é a formação, pelo menos um dos seus registros, né, que é muito sociológico, né, muito histórico, a ideia, né, da literatura como sistema, né, que envolve, né, formado, né, por autores, obras, né, e público, quer dizer, é uma definição sociológica próxima da definição de religião do Durkheim, né, nas formas elementares da vida religiosa. É um livro, claro, né, também, né, de análise estética, mas o seu eixo, digamos, né, é histórico e sociológico. Isso tem a ver, né, com a posição que ele ocupava, né, na sociologia, mas ao mesmo tempo, quer dizer, ele faz a sua tese de doutorado, né? Ele então começa a pesquisa que vai levar aos Parceiros do Rio Bonito, em 1947. Ele também demora para fazer esse doutorado, né? Uns 8 anos, 7, 8 anos. Ele faz 2 etnografias em Bofete. Na verdade, ele imaginava, né, ele não queria fazer o que ele fez, né? Ele não ia fazer um livro, digamos, sobre a estrutura social, basicamente, né, que é o que a sua transformação, né? Mas ele queria fazer um estudo sobre o cururu, né, uma dança caipira, quer dizer, muito próxima, né, muito parecida com esses estudos de comunidade que eu mencionei, né, mas distanciada ao mesmo tempo desses estudos de comunidade. Fundamental, quer dizer, em primeiro lugar, né, não estou falando só nos Parceiros, né, ele, em outros textos, né, também ele explicita esse distanciamento em relação aos estudos de comunidade, embora não do mesmo jeito, né, que o Caio Prado, que o Florestan, depois o Ottaviani e a Maria Silvia. Ele faz isso de um outro jeito, de uma maneira mais nuançada, quer dizer, menos agressiva, né, ao mesmo tempo valorizando, né, esses trabalhos. Mas ele se distancia, e creio que ele se distancia pelo mesmo motivo, porque ele também não queria, né, ser reconhecido, quer dizer, como um discípulo do Villens ou do Pearson, quer dizer, ou dessa vertente mais conservadora, né, da sociologia paulista, pelo menos, né, como o Caio Prado havia qualificado, né. Então ele, no começo dos Parceiros, ele fala: olha, esse livro trata de um problema sociológico, mas ele trata também de um problema social, né? E ele termina com um diagnóstico político, com uma solução política, com uma resposta política, e coisa, né, que os estudos de comunidade não faziam, né? E ele também, né, tenta, quer dizer, faz uma interpretação que é uma interpretação em grande parte, né, apoiada na história, né? Toda a primeira parte dos Parceiros do Rio Bonito, quer dizer, é uma tentativa, é uma reconstrução histórica, né, da sociedade caipira, apoiada, né, nos relatos de viajantes, sobretudo,
né, o que indica, quer dizer, a tentativa do Antônio Cândido também, né, de se apropriar diretamente, de se entroncar diretamente na tradição dos grandes ensaios de interpretação do Brasil. Esse livro do Antônio Cândido não foi lido, né, sempre, quer dizer, como um ensaio de interpretação do Brasil. Ele era lido, sobretudo, na chave, quer dizer, né, era uma monografia, né, antropológica sobre o mundo caipira, quer dizer, era um estudo de comunidade, mas não, quer dizer, um livro com tanta pretensão, né? Talvez porque o próprio Antônio Cândido não tenha explicitado essa pretensão no livro, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, ele faz a formação da literatura brasileira, e na formação da literatura brasileira não existe nenhuma dúvida em relação a esse objetivo, quer dizer, ele está querendo interpretar o Brasil por meio da nossa formação literária, por meio da nossa formação intelectual. Então ele vai, né, quer dizer, ele se distancia um pouco dos estudos de comunidade, mas ao mesmo tempo ele estuda uma comunidade, né, que é Boffete. Ele, né, tem como método de investigação principal a etnografia, né, uma longa permanência em campo, quer dizer, ele vai estudar o caipira, mas ele vai estudar o caipira, né, lá em Boffete. Obviamente ele não comete o mesmo erro do Emílio Villens, quer dizer, pelo menos o mesmo erro estratégico, digamos, né, do Emílio Villens, né, de tentar romper totalmente com a tradição intelectual anterior, né, ao contrário, quer dizer, ele se inscreve nessa tradição ensaística, ao mesmo tempo em que ele faz sociologia e deixa isso claro, né, com as referências, com o método de pesquisa que ele aplica, etc. Ele, né, então estuda, quer dizer, a história abrangente, né, e estudando a história mais abrangente, quer dizer, que ele se inscreve nessa tradição, né, justamente, quer dizer, não foi por acaso que eu mencionei aquela passagem do Villens, né, porque o ponto dos parceiros, quer dizer, ele consegue dizer, né, ele consegue formular essa interpretação, quer dizer, que é a interpretação que vem, né, se constituindo, quer dizer, desde os sertões, como sugeri, né, tenho essa impressão, por essa posição aqui, né, defendida pelo Villens nesse texto, né, que ele está publicado na Tempo Social. A gente republicou esse texto na Tempo Social, vocês podem achar no Cielo, né, o texto do Villens, que chama O Problema Rural do Ponto de Vista Antropológico. Então ele, quer dizer, ele defende essa hipótese, né, basicamente ele defende, né, a importância do pequeno produtor, quer dizer, a importância do sitiante pobre, né, no processo de formação histórica e social do Brasil, né? Então, o peso da pequena propriedade seria muito maior, e o peso, né, não apenas da pequena propriedade, né, no seu sentido econômico, digamos, mas o peso, né, da sociedade caipira, né, e do tipo de estrutura social, né, que a sustentava, né, que, né, o Antônio Cândido descreve, né, interpreta, quer dizer, arma uma teoria para explicar, né, a organização social do mundo caipira, quer dizer, tomando como referência principal o conceito de bairro rural, né? O conceito de bairro rural, outros conceitos que ele mobiliza no livro, quer dizer, como os conceitos de mínimos sociais e mínimos vitais, né? O Antônio Cândido não faz nos parceiros, né, uma defesa né, do mundo caipira, quer dizer, como um mundo que deveria ser preservado, né, como um mundo ideal, né, tradicional, mas que deveria ser valorizado, porque o mundo caipira para ele é um mundo extremamente precário, né, do ponto de vista da sua sobrevivência e da sua reprodução econômica e social, né? É um universo que produz o mínimo de sociabilidade, o mínimo de recurso econômico para, né, se manter, e não obstante se mantém, né? É essa a coisa do mundo caipira, que eu acho que ele incorpora, né, essa interpretação do mundo caipira, que ele incorpora dos sertões, né? E num texto que o Antônio Cândido escreveu sobre o Euclides da Cunha, chamado Euclides da Cunha, sociólogo, né? Ele diz isso, quer dizer, que nos sertões haveria uma espécie de dialética da instabilidade e da estabilidade, né? Para tratar, né, do mundo, né, do sertanejo, do mundo do caboclo, né? Então, quando parece que
que o mundo caipira vai desaparecer, ele reaparece, né? Então ele está sempre à beira da crise, à beira da dissolução, e não obstante, ele consegue de alguma maneira sobreviver, né? Então, os conceitos de mínimos vitais e mínimos sociais, eu acho que tem a ver com isso, quer dizer, tem a ver com um mundo social precário de um lado, mas um mundo que é ao mesmo tempo muito resistente, né? E que se constituiu, né, a partir, né, de uma síntese, digamos, né, de uma interação social e cultural prolongada entre o colonizador português, né, e sobretudo, né, o índio, né, no estado de a partir do estado de São Paulo, né, principalmente, mas não apenas, né. Claro que ele fala de São Paulo, né, não fala do Brasil inteiro, um pouco respeitando esse cuidado metodológico de também não generalizar, né, excessivamente, né. Mas, enfim, né, então ele faz nos parceiros essa interpretação abrangente, né, a partir, quer dizer, de um grupo específico, né. Então ele estuda, de certa maneira, quer dizer, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento capitalista, né, pelo avesso, quer dizer, mostrando como, né, teria reagido, né, a esse processo, né, a sua parcela mais vulnerável da sociedade brasileira, né, ligada ao mundo rural, mas ligada sobretudo à pequena propriedade no mundo rural, e entendida, quer dizer, a partir da sua especificidade social e cultural, né. Não é por acaso, né, e aí também há uma relação direta, quer dizer, tanto com o Euclides da Cunha e com o Villens, né. O diagnóstico do Antônio Cândido é muito próximo, né, desse ponto de vista. Quer dizer, uma das coisas na interpretação dos Sertões, né, do Euclides da Cunha, quer dizer, ele explica a Guerra de Canudos a partir de uma situação de desencontro cultural, né. O Brasil do litoral não entendia o Brasil do interior, né, então entendeu mal, né, o que estava acontecendo em Canudos. Canudos não tinha nada a ver com um levante né, a favor da monarquia contra a república, quer dizer, isso podia até aparecer, né, nas falas, né, do Antônio Conselheiro, mas obviamente não tinha nada a ver com isso, era uma outra coisa, né, foi entendido dessa forma porque o Brasil moderno não conhecia o Brasil tradicional, né, então, né, o massacre poderia ter sido evitado, né, se aquele mundo fosse conhecido, né, pela República. E o Villens, quer dizer, quando escreve esse texto também em 44, quer dizer, o que ele diz, né? Ele está respondendo, ele está metido numa discussão sobre o atraso no campo, e ele fala o seguinte, ele fala, olha, o atraso no campo não tem a ver, né, com a solução dada pelos agrônomos, né, que dizem que os caipiras utilizam técnicas de plantio arcaicas, né? Não tem a ver com o que dizem os economistas, que afirmam que o problema tem a ver com crédito, enfim, o financiamento, quer dizer, os mecanismos econômicos propriamente metidos, né, na sua economia, né? Não tem a ver com o que dizem os médicos, né, que falam, olha, o problema aqui é um problema de saúde pública, ou com o que dizem os educadores, que falam, olha, o problema é o analfabetismo no campo, né? Então ele falou, olha, o atraso no campo, em primeiro lugar, e qualquer tentativa de resolver o problema do campo no Brasil, depende do conhecimento, né, de um conhecimento antropológico sobre essas sociedades e sobre essa cultura, porque o modo de vida aí, né, é outro, o jeito de ver o mundo é outro, e os caipiras, quer dizer, os pequenos produtores, os caboclos, quer dizer, não vão aceitar, né, políticas de desenvolvimento agrário, né, estabelecidas de cima para baixo, quer dizer, para conseguir fazer isso, é preciso entender esse mundo e formular essas políticas a partir, né, levando em conta essas lógicas, né. Então, o Antônio Cândido nos Parceiros, quer dizer, como ele vai concluir o livro, né, quer dizer, depois de afirmar na terceira parte do livro, né, que é a análise da situação presente, né, que a solução para a crise do mundo caipira, né, e aí ele acompanha, né, e deixa claro, né, que enfim, que ele segue a crítica do Caio Prado, quer dizer, ele não comete o erro que o
o Willems teria cometido, né? Segundo a crítica do Caio Prado, quer dizer, ele não balança, fala, olha, eu não sei para onde essa história vai, né? Eu não sei se o mundo caipira se mantém ou se ele se desorganiza completamente. Ele vai dizer, fala, olha, há uma crise e essa crise deve levar ao desaparecimento do mundo caipira. Quer dizer, ele vai, né, defender essa hipótese, né? Mas ele diz isso e fala, bom, então como resolver esse problema, quer dizer, como tentar enfrentar essa situação, né? Então, por meio de uma reforma agrária, mas de uma reforma agrária que seja pensada, né, que seja projetada a partir do conhecimento aprofundado sobre o mundo caipira, sobre as suas formas de sociabilidade, sobre suas formas culturais, sobre as suas dinâmicas, né, as formas de resistência, etc., né? Quer dizer, sem levar essas coisas em consideração, não dá para fazer reforma agrária nenhuma. Quer dizer, a reforma agrária não pode ser, né, exclusivamente econômica, né? Ela tem que levar em conta, né, a dimensão social e cultural desse universo, né? Enfim, não sei se o Antônio Cândido aí, quer dizer, não na sua proposta política, mas em relação, né, à constatação dessa crise mais ou menos irremediável do mundo caipira, quer dizer, eu acho que aí ele errou, né? Na minha cabeça ele errou, porque o mundo caipira, apesar de imensamente transformado, né, como está, né, ainda existe, né, e existe na sua digamos, forma tradicional, né? Não é tão difícil assim reconhecer o mundo caipira na sua forma tradicional, mas ele existe também na sua forma moderna, né, contemporânea, quer dizer, existe metido nas periferias das cidades, quer dizer, então, né, o caipira está nas portarias dos prédios, né, são as empregadas domésticas, as relações que o Antônio Cândido flagra, né, interpreta, né, podem ser, de certa maneira, interpretadas, né, de um jeito mais flexível, né, nessa direção, mas eu acho que o mundo caipira existe também na sua forma tradicional. A gente vê ele, né, frequentemente no Globo Repórter, na sexta-feira à noite, quando, né, não tem outra coisa melhor para fazer, e num certo tipo de Globo Repórter que sempre encontra, certo tipo de reportagem que sempre vai encontrar um caboclo metido não sei aonde, que aparece ali completamente descontextualizado, mas quem sabe, né, o que é o caboclo reconhece que ele está ali, né? E, enfim, quer dizer, né, sul de Minas Gerais, quer dizer, existe muito bairro rural, né, mas, enfim, quer dizer, a interpretação do Antônio Cândido nesse momento foi essa, também ela foi problematizada por trabalhos posteriores, né, da Maria Isaura Pereira de Queiroz, né, sobretudo, né, do grupo da Maria Isaura no Ceru, que eu acho que mostrou que as respostas, né, do bairro caipira eram mais complexas do que imaginava o Antônio Cândido, né, do que teria imaginado o Antônio Cândido nos parceiros. Enfim, eu acho que era, né, mais ou menos isso que eu... não sei se o tempo está bom, o que eu falei. Né, também para não incomodá-los muito. Gente, boa tarde. Eu queria agradecer a Milene pelo convite e por esse nosso primeiro esforço de reaproximação dos nossos institutos. Enfim, vocês nasceram lá, vieram para cá e a gente se perdeu no meio do caminho, mas, de alguma forma, as interpretações sobre o Brasil são completamente multidisciplinares, né? E acho que esses esforços de leituras de economistas, de críticos literários, de sociólogos, de antropólogos, enfim, acho que a nossa área opera nesse caminho e sempre isso muito, muito bom. É duro falar depois do Luiz Carlos, um grande especialista, né? Escreveu um grande livro sobre os processos do Rio Bonito, que é a tradição esquecida. Então, enfim, acho que eu vou ser um pouquinho redundante em várias coisas. Vou falar um pouquinho rápido para a gente poder conversar. Eu queria só uma notinha pessoal, se vocês me permitem. Eu tenho uma história com os parceiros do Rio Bonito, porque, enfim, a minha família paterna é libanesa e uma família libanesa que migrou para Bofete. Então, de fato, esses grupos de imigrantes libaneses que estão descritos aqui, enfim,
em parte, é um pouco, enfim, é uma cidade que está na minha memória de alguma maneira. Meu pai já nasceu em Botucatu depois, mas enfim, esse caminho de expansão, né, da cultura do interior de São Paulo. Então, enfim, esse é um livro que me agrada muito e eu adoro falar sobre ele. Assim como eu pensei um pouquinho em como eu ia tentar conversar sobre esse livro com vocês, eu pensei em explorar uma interface que eu acho que é a interface importante do livro e que, de alguma maneira, é também uma interface importante para mim, que é entre o pensamento social e a sociologia rural. É um pouco como é que, afinal de contas, esse universo, o final da fala do Luiz Carlos, né, como é que esse universo, não só do caipira, mas como é que o rural, como categoria, começa a aparecer como um modo de conferir inteligibilidade para a sociedade brasileira. De algum modo, isso é sempre muito truncado, né? A associação super direta entre o rural e o atraso, ou, enfim, o rural como tudo aquilo que tende a desaparecer, quanto mais rápido, melhor para alguns, enfim, acaba sempre dificultando um pouco algumas compreensões que a gente tem da interpretação da sociedade brasileira a partir do mundo rural. Acho que o Antônio Cândido tem uma sacada interessante logo no comecinho do livro, quando ele diz, olha, a gente precisa distinguir o rural do rústico. E ele diz, bom, o rural é, sobretudo, uma localização geográfica. Enfim, isso depois fica sendo contestado, enfim, a sociologia rural reivindica o rural como categoria de análise, mas para os efeitos do argumento do Cândido, ele disse, o rural é uma localização, o que nos importa é o rústico, porque o rústico exprime um tipo social e um tipo cultural. Então, aqui, no caso do objeto do Antônio Cândido, fundamentalmente o caipira. O debate sobre o homem rústico vai ser levado a cabo depois pela Maria Isaura Pereira de Queiroz, no debate sobre, enfim, esse homem pobre livre, né? Enfim, também aparece longamente na reflexão, como o Luiz Carlos mencionou, da Maria Silva de Carvalho Franco, sobre, enfim, esses homens livres pobres que não têm exatamente uma função muito clara na Constituição, em particular da economia brasileira. Bom, feita essa distinção entre o rural e o rústico aqui, para os termos que importam para o debate do Antônio Cândido, eu acho que, pegando um pouco um ponto que o Luiz Carlos mencionou, e que eu acho que é fundamental para retomar o debate, o Cândido diz, bom, olha, não obstante o isolamento em que constantemente e rotineiramente nós pensamos a cultura, a sociedade rústicas, é sempre importante que a gente pense que a sociedade e a cultura rústica estão em constante incorporação e reinterpretação dos seus traços. De modo que é possível pensar todos os processos de mudança social a partir e por meio da sociedade rústica. Ou seja, ela não é só uma sociedade que recebe ou que sofre as consequências da mudança, mas, de alguma maneira, ela também qualifica o processo de mudança. E acho que aqui a gente tem um achado importante dos parceiros do Rio Bonito. Porque, de certa forma, se ele está nos indicando, enfim, um pouco os caminhos da expansão capitalista, ele também nos dá pistas sobre o sentido dessa expansão e sobre a parcialidade dessa própria expansão. Enfim, eu vou chegar nisso um pouquinho mais para frente, e esse é um ponto que eu queria conversar com vocês. Enfim, acho que é um ponto interessante do livro. Então, o ponto que me parece super interessante é ver e analisar a sociedade rústica, sempre pensada dessa maneira um pouco isolada, enfim, a partir e por meio das suas próprias relações sociais. Portanto, a partir e por meio de uma certa dinamicidade que a constituiria. Aproximando-se mais diretamente do objeto do Cândido, ele diz, né, uma das primeiras frases dos parceiros do Rio Bonito enfim, se trata de estudar os problemas que afligem o caipira em uma fase de transição. Essa fase de transição é reconstituída, teoricamente, a partir do que ele chama o problema elementar da subsistência. Ou seja, ele vai, enfim, passar um ponto um pouco controverso do livro, né? Enfim, essa sociologia dos meios de vida, enfim, essa primeira introdução do livro. Mas eu acho que, enfim, não vou entrar na polêmica sobre a adesão dele ou não ao Marx, ao estruturalismo, enfim, mas, de todo modo, se trata de um modelo empírico. Acho que o Luiz Carlos fez muitas menções à crítica sobre a empiria, ou o empiricismo, né? São os modelos empíricos, os modelos empiricistas dos estudos de comunidade que fizeram um verão na sociologia brasileira. Mas, de todo modo, se trata de pensar, no caso do Antônio Cândido, o seguinte modelo empírico, ou seja, a localização de um aspecto da vida social e
o aspecto fundamental que ele localiza é o que ele chama da obtenção dos meios de vida, ou seja, o modelo teórico-chave dos parceiros do Rio Bonito parece estar centrado na obtenção dos meios de vida. E não só isso, parece ser uma coisa bem... É bastante inteligente por parte... enfim, é redundante falar que o Antônio Cândido é bastante inteligente, mas, enfim, é bastante inteligente, no sentido de que permite construir o que seria um problema... o que, à primeira vista, poderia parecer um problema excessivamente empírico, de uma maneira bastante interessante, porque de uma maneira altamente articulada. Então, ele diz, a obtenção dos meios de vida não é só, enfim, quais são as práticas e técnicas pelas quais se organiza o trabalho, a propriedade, mas é fundamentalmente como a sociedade se organiza para poder existir. Então, ele vai dizer logo de cara que os grupos sociais existem, e a existência dos grupos sociais está relacionada à obtenção de um equilíbrio relativo entre as necessidades do grupo e os recursos do meio físico, de modo que a obtenção dos meios de vida ela é cumulativa e relativa ao equipamento técnico, mas ela é fundamentalmente uma atividade organizada socialmente. E essa organização social das atividades que permitem a produção dos meios de vida, o ponto-chave do recorte empírico, do recorte analítico que ele vai fazer sobre o caipira como tipo social e como tipo cultural. Então, ele diz assim, para cada sociedade, em cada determinado momento, há uma equação necessária entre o ajuste ao meio e a organização social. Ou seja, a obtenção dos meios de vida, para retomar uma coisa que o Luiz Carlos disse, ela é, ao mesmo tempo, um tema sociológico e um problema social. Talvez o grande ponto de interesse seja pensar que a relação entre esse tema sociológico e esse problema social, que é a mediação teórica que ele encontra, reside justamente na cultura. Ou seja, de um lado, o mínimo social expresso, portanto, enfim, quais são os mínimos necessários para alimentação, para abrigo, enfim, os mínimos vitais, como o grande problema social que ele identifica, e, por outro lado, os mínimos sociais, como qual é a organização mínima que a sociedade precisa existir para obter alimento, abrigo, enfim, e garantir uma regularidade de oferta dos mínimos vitais. Ele diz, bom, a mediação entre o mínimo social e o mínimo vital é dada pela cultura, de modo que a passagem do problema social ao tema sociológico parece residir justamente na construção teórica do que é, então, a cultura e a sociedade rústica. Então, ele diz, olha, a primeira coisa muito importante é que a gente não veja a cultura como estágio civilizatório. E essa é uma marca recorrente das análises sobre o mundo rural. Enfim, o mundo rural, em geral, ou por muito tempo, foi visto exatamente como uma etapa da civilização. Enfim, uma etapa a ser vencida. Às vezes mais rapidamente, às vezes menos rapidamente. Mas ele diz, bom, a gente não pode enxergar a cultura como estágio de civilização, mas, basicamente, trata-se de tomar a cultura como um elemento-chave para a organização dos ajustes que promovem equilíbrios mínimos entre meios sociais e meios vitais. Então, o foco passa a residir de maneira fundamental nas estratégias e nos mecanismos da sociedade caipira para a estabilização das suas relações com o meio. Ou seja, quais são os modos de organização social que esse grupo encontra para não só interagir com o meio, mas, basicamente, promover um ajuste socialmente saudável com o meio. Então, ele vai dizer, a unidade fundamental dessa estratégia são os bairros rurais. E são os bairros rurais porque os bairros rurais, esse debate sobre os bairros rurais vai ganhar um alcance analítico muito grande no debate da Marisaura Pereira de Queiroz, algum tempo depois, mas é a compreensão de que os bairros rurais são grupos de vizinhança e, portanto, eles são a unidade mínima da sociabilidade caipira. Mas isso é muita coisa. Então, por aqui, pela definição de bairro rural, que você começa, de alguma maneira, a compreender o movimento da sociedade caipira, porque, de alguma maneira, você começa a perceber o conjunto das relações sociais que organizam formas de sociabilidade, formas de interação com o meio. Então, ele diz, o Antônio Cândido, o bairro rural reúne as soluções mais características da organização, da sociabilidade e da vida tradicional do caipira paulista. Uma síntese
interessante que ele apresenta lá pela metade do livro é dizer que a cultura caipira é fundamentalmente, ou é em grande parte, uma cultura de bairro. Esse ponto é um ponto-chave para o debate sobre o que é que a parceria significa, em termos tanto de reorganização da cultura caipira, mas também para o que a parceria significa em termos de sentido da expansão capitalista no campo, no Brasil, em meados dos anos 50. Bom, se a cultura caipira é, em grande parte, essa cultura de bairro, é importante observar, então, quais são as unidades fundamentais de povoamento e quais são as formas elementares de sociabilidade. E é justamente porque importa observar as unidades mínimas de povoamento, portanto, posse e uso da terra, e as formas elementares de sociabilidade, que o recorte dos parceiros é um recorte fundamental. Enfim, porque é que, entre todas as diferentes categorias que existem de moradia, posse, cultivo da terra, o Antônio Cândido recorta justamente o parceiro. Ele justifica isso longamente, né? Ele diz, eu podia recortar o colono, o arrendatário, enfim, você tem uma variedade de formas de ligação com a terra. Ele diz, olha, o parceiro, por um lado, representa o aspecto menos estabilizado da vida social e econômica do homem do campo. Mas é o aspecto menos estabilizado, e essa falta de estabilidade tem um rendimento analítico muito interessante para o argumento. Ele é o aspecto menos estabilizado da vida social e econômica do homem do campo, mas ele também se prende à cultura tradicional, no argumento do Antônio Cândido. Então, de alguma maneira, a estabilidade do parceiro recria a cultura tradicional. Esse argumento é um argumento interessante, que vai se desdobrando um pouco, que eu vou tentar acompanhar um pouquinho, porque ele me parece ser exatamente o ponto que permite que a gente qualifique o próprio sentido da expansão capitalista ao qual o Antônio Cândido se refere longamente no debate dos parceiros do Rio Bonito. Então, ele diz, olha, essa dupla mediação, ou seja, essa pouca estabilidade, mas, ao mesmo tempo, um apego à cultura tradicional, que permite que, por meio dos parceiros, nós compreendamos ou nós estudemos o processo de mudança social analisado. Então, não se trata apenas de analisar a posição social menos estabilizada do parceiro, mas também e fundamentalmente de investigar essa posição num município igualmente marcado pela instabilidade entre a economia de subsistência caipira e a expansão da economia capitalista. Então, na verdade, de uma certa forma, o parceiro do Rio Bonito, um rio importante da região, ele junta duas instabilidades. Ele junta a instabilidade da situação social, desse tipo de relação do homem com a terra, desse tipo de vínculo do homem com a terra, com uma estabilidade um pouco mais generalizada de um município que parece também oscilar entre uma economia de subsistência e uma economia que já vai ganhando moldes mais tipicamente capitalistas. Acho que a interpretação ela acontece, e o sentido da mudança social ele fica forte justamente quando essas duas instabilidades são vistas em conjunto. Então, acho que não é menos importante falar sobre Boffet, não só pelas minhas afinidades pessoais, mas eu acho que essa escolha, enfim, esse município marca muito do argumento, essa zona de transição, enfim, essa zona é uma zona interessante da organização agrícola do Estado de São Paulo, porque todo esse conjunto, né, toda essa região agrícola, embora seja uma região agrícola importante, ela nunca se dinamizou, na verdade. Né? Enfim, essa região de Botucatu, de Avaré, de São Manuel, enfim, é uma zona de café que, na verdade, nunca se tornou uma zona tradicional, como o Vale do Paraíba, mas também nunca foi marcadamente, estritamente de subsistência, como, por exemplo, o Vale do Ribeira. Então, de fato, ela é uma zona um pouco bastante ambígua, né? Ela permanece assim até hoje. Então, ele diz, Boffet é um município marginal,
que conheceu a aura eufórica do café sem que tenha havido condições para o estabelecimento de bases duradouras para a estruturação de uma sociedade estratificada segundo os padrões geralmente dominantes em outras áreas onde isso ocorreu. Um debate interessante sobre, enfim, a estratificação social no interior de uma área jamais onde a cultura do café se consolida está justamente na Maria Silvia de Carvalho Franco, em Homens Livres na Ordem Escravocrata. Acho que ali a gente tem um pouco um painel sobre, enfim, o que significa essa sociedade que se organiza em torno da cultura do café, de uma cultura mais capitalista, mais tipicamente capitalista do café. Bom, a consequência fundamental da sobreposição dessas duas instabilidades, do parceiro e dessa zona agrícola, é um cenário no qual a economia de subsistência dominante, a princípio, passou a coexistir com a agricultura comercial, mas que a agricultura comercial não teve capacidade de excluir a cultura de subsistência anterior. De uma certa maneira, a expansão de uma agricultura mais capitalista não expulsa ou não tem condições plenas de destruir o velho cerne da cultura caipira. O que indica, por um lado, a capacidade de resistência da cultura caipira, enfim, o que o Luiz Carlos Jackson apontou um pouco, acho que o Antônio Cândido errou, enfim, acho que, humildemente, eu também acho que ele não poderia ter, talvez... mas também, enfim, análises de momento são análises de momento, enfim, acho que esse talvez um... a gente também, ele também é. E acho que também pode ser uma análise um pouco mais conjuntural, mas... O que é fundamental é que ele também está nos indicando a parcialidade da expansão capitalista no campo, nesse momento. Ou seja, se trata de uma expansão capitalista que não tem condições, na verdade, de investir. Ela se faz na medida em que ela, na verdade, de alguma maneira, reinterpreta padrões tradicionais. Ou seja, ele está nos dando uma ótima pista sobre como o moderno e o tradicional se combinam para produzir avanços e recuos que, de alguma maneira, ocorrem em proporções muito semelhantes. Então, ele diz, o parceiro e a parceria, eles correspondem a um compromisso entre a economia de subsistência, ou seja, a economia autossuficiente, e uma economia capitalista. Essa ideia da parceria como um compromisso entre dois modelos, que, na verdade, não deveriam encontrar um termo de compromisso, ele indica duas parcialidades. Por um lado, que o grande ou médio proprietário ele não tem meios de explorar diretamente as suas terras, ou seja, a despeito da grande concentração fundiária, as capacidades de exploração efetiva da terra por parte do grande proprietário são limitadas, ou seja, se trata de uma economia que concentra a terra sem que necessariamente se capitalize em igual proporção ou numa proporção capaz de fazer com que essa terra seja cultivável plenamente. E, por outro lado, um trabalhador rural que não deseja se tornar assalariado. Essa pista de por que é que o campesinato, enfim, por que é que trabalhadores rurais se ligam a modelos muito precários de uso da terra, como a parceria, como o arrendamento, enfim, sistemas de morada que vão ser muito comuns no Nordeste brasileiro. Isso funda uma linha, isso é uma reflexão importante que ganha corpo depois nas reflexões sobre a sociologia e a antropologia rural no Brasil. E o Antônio Cândido, ele aponta algo que é recorrente nos estudos sobre o campesinato e que vai ganhar um fôlego grande no Brasil, que é apontar para o fato de que a autonomia camponesa se vincula não exatamente à propriedade da terra, mas à ideia de não trabalhar para um terceiro. Ou seja, se é livre na medida em que não se trabalha para um terceiro. Se é livre na medida em que, mesmo não se trabalhando na sua própria terra, você só trabalha junto com o seu núcleo familiar. Ou seja, você não é empregado de ninguém. Isso tem no caso do Brasil, isso vai ganhar um grande rendimento analítico nos anos 70, com um projeto que ficou conhecido como Projeto Emprego, que é um projeto que reuniu um conjunto bem grande de antropólogos do Museu Nacional, enfim, Moacir Palmeira, Frânio Garcia, Lígia Sigô, que partem para um estudo sobre o significado da plantation no Nordeste, no estudo da indústria canavieira no Nordeste, e eles vão fazer estudos interessantes que vão mostrar, por exemplo, que as estratégias de emprego no corte de cana estão relacionadas fundamentalmente com as possibilidades de manter o roçado. Então, tem um livro interessante
tem 2 livros interessantes do Alfredo Garcia, um chama Sujeitos e Libertos. Ele vai fazer uma distinção sobre a ideia de que a sujeição é trabalhar para alguém. O liberto é, ainda que de maneira muito precária, não é exatamente viver na sua própria terra, é não vender a sua força de trabalho para um terceiro. E a ideia de liberdade como uma ideia absolutamente referida, não exatamente à propriedade da terra, mas à não venda da força de trabalho. E o Alfredo vai dizer, bom, a condição, os camponeses lançam as estratégias mais diversas possíveis para se manter nessa condição de liberto, de não estar sujeito ao trabalho de um terceiro. Nem que, por alguns momentos do ano, seja possível migrar para trabalhar no corte da cana em São Paulo, por exemplo. Para, ao longo de todo o ano, se manter na condição de arrendatário, parceiro, pequeno proprietário no Nordeste. Essa pista da autonomia camponesa, que é forte nos parceiros do Rio Bonito, ela se desdobra de maneira muito interessante em diversos outros estudos depois. O que nos deixa um pouco, o que faz a gente perceber como o debate sobre a condição, o debate sobre a posse da terra não é tão óbvio. Enfim, existe um calcanhar de Aquiles, enfim, do debate sobre como diferentes padrões de posse e uso da terra avançam ou limitam processos mais ou menos democráticos. Mas, enfim, a gente chega lá daqui a pouquinho. O ponto fundamental aqui é que, tanto para o proprietário quanto para o parceiro, se trata de uma situação social de transição. Ou seja, ele vai dizer, basicamente, se arrenda a terra ou se parcela a terra em situações de decadência agrícola. É uma decadência experimentada, no caso, pelo camponês, mas é uma situação de decadência experimentada também pelo proprietário. É justamente por isso que a parceria ela é um encontro de 2 parcialidades nesse sentido, enfim, de 2 limitações, da limitação do grande proprietário e da limitação do caipira, para usar os termos do Antônio Cândido. O Antônio Cândido usa uma frase interessante, né? Ele diz: a parceria, na verdade, é a associação entre um solo pobre, um trabalho lento e um capital tímido. Acho que essa ideia de que se trata de um capital tímido, ela não é desimportante para compreender depois a afirmação política do debate sobre a reforma agrária. Seja porque é importante compreender que o capital tímido qualifica o sentido da acumulação de terra, né? Enfim, porque é que se mobiliza tanta terra. Bom, continuando um pouquinho no argumento, o Antônio Cândido vai dizer que a instabilidade ou essa estabilidade precária, tanto do proprietário que parcela suas terras, quanto do parceiro, ela se dá pelo fato de que a grande propriedade ela tem uma capacidade de se recompor em períodos de valorização de lavouras, como a do café, por exemplo, ou seja, fluxos ou influxos do café são capazes de recompor ou não tanto a cultura camponesa quanto a grande propriedade. É quase como se os 2 polos dessa equação fossem mediados fundamentalmente por esses avanços e recuos de lavouras mais tipicamente capitalistas. Então, ele vai dizer, olha, a parceria ela é sempre uma solução transitória, tanto do ponto de vista agroeconômico, quanto do ponto de vista da reprodução social do parceiro como tipo humano. Porque ele vai dizer, a parceria garante uma autonomia sem estabilidade e uma autodeterminação sem garantias. Ou seja, se a parceria ela é uma estratégia de reprodução social que permite a reprodução da autonomia, na medida em que o grupo social permanece, ou a unidade familiar permanece sem ter que vender a sua força de trabalho para um terceiro, ao mesmo tempo ela é altamente estável, marcado pela possibilidade de migrações ou mobilidades recorrentes. Mas, de novo, isso é um ponto interessante, a percepção de que o fundamental da sociedade e da cultura caipira não é exatamente a propriedade ou a posse daquela terra, mas é a possibilidade de não vender a sua força de trabalho independente da terra onde isso aconteça. Isso, por exemplo, a gente pode ver enfim, contemporaneamente, isso aparece, por exemplo, num grande
debate que opôs, por exemplo, o MST a movimentos de reivindicação, de demarcação de terras quilombolas. Ou seja, a ideia um pouco do MST é muito fundada nessa ideia de autonomia camponesa, né? Numa autonomia camponesa que não é vinculada àquela terra, aquele pedaço de terra, ou aquela ancestralidade daquela terra, mas a possibilidade de construir a sua autonomia na medida em que não se vende força de trabalho. Então, não se trata exatamente do pertencimento a uma terra. É isso que, por exemplo, gira toda a espiral das ocupações de terra que acontecem no Brasil. Enfim, você pode demandar terra em lugares ao qual você não pertence, de onde você não veio, de onde a sua família nunca morou, aonde você nunca viu. Isso não é esse o ponto, não é aquela terra. Isso é interessante, o Antônio Cândido aponta para isso nos Parceiros do Rio Bonito, para a ideia de que a mobilidade é constitutiva da cultura camponesa. Enfim, porque, de alguma maneira, a mobilidade é uma estratégia que garante a autonomia da cultura caipira. Então, ele vai dizer, o parceiro caipira é um proprietário incompleto, em cuja vida aparecem condições que favorecem a manutenção das crenças, práticas e valores característicos do caipira tradicional. De todo modo, a experiência social da mudança não é menos traumática para o caipira. Ele vai dizer, essa experiência social da mudança, ou seja, ainda que a parceria seja uma estratégia de reprodução social que permita, em alguma medida, a manutenção dessa ideia de autonomia ou da prática da autonomia, os caipiras não escapam de promover duas grandes representações mentais sobre isso no argumento do Antônio Cândido. Ele diz, uma é a valorização constante do passado. Ele vai dizer a associação como o tempo de antes, como o tempo da fartura, da posse da terra, da liberdade para o trabalho. Ele diz, trata-se de uma memória que cria uma idade de ouro para o tempo no qual funcionavam normalmente as instituições fundamentais da cultura caipira. E, de outro lado, a ideia de fuga, seja a fuga para as zonas de expansão da fronteira agrícola, onde parecia ser possível, de alguma maneira, recriar as condições anteriores à parceria, ou a fuga completa rumo à proletarização urbana. O ponto-chave do argumento do Antônio Cândido é dizer, olha, seja por um apego ou uma idealização do passado, seja por ideias mais ou menos abstratas de fuga, o ponto fundamental é que, num caso ou em outro, o que está em questão é a coexistência de fatores de persistência e de fatores de transformação. Ou seja, não se trata de um contexto social que substitui mecanicamente modos tradicionais de vida por padrões modernos. Ou seja, trata-se de uma redefinição dos incentivos tradicionais por meio de ajustamentos de velhos padrões ao novo contexto social. Ou seja, esse contraponto é um contraponto interessante, porque ele vai dizer, olha, não se trata de observar como a cultura caipira se transforma numa cultura moderna, mas de compreender como há transformações no interior mesmo dessa cultura. Então, ele diz, a acomodação do caipira aos padrões urbanos se faz conforme se possa ou não encontrar condições satisfatórias de substituição dos seus próprios. É um pouco isso que, por exemplo, o Luiz Carlos mencionou, o caipira está nas portarias do prédio, o caipira está, enfim, entre as empregadas domésticas, nas práticas de mutirão recorrente, absolutamente frequentes em periferias de qualquer grande centro urbano brasileiro. Enfim, a sociologia rural contemporânea no Brasil vai dar conta de que o Brasil é muito pouco rural, na verdade, é muito pouco urbano, né? A ideia de que a gente tem um truque censitário para dizer que é um país urbano, mas é mais do que isso. A ideia de que a nossa socialização, mesmo a socialização urbana, é uma socialização, de alguma maneira, que se remete a esse universo do caipira, ou da cultura tradicional, de modo que a acomodação do caipira aos padrões urbanos, ela não é só a culturação, ela é também uma modificação da cultura circundante. Enfim, esse ponto é um ponto bastante interessante do argumento, que vai ter rendimentos analíticos enormes até hoje. O argumento aqui é por que a cultura caipira se transforma, mas ela é transformada, mas ela também transforma. Isso tem a ver com o argumento do Antônio Cândido de que as práticas sociais de vizinhança, as trocas que constituem a reciprocidade, são elementos da cultura tradicional que permanecem operativos no novo contexto, porque eles concorrem para a preservação do grupo social.
ou seja, temos traços de cultura que permitem aos grupos rurais de vizinhança, agrupamentos de parceiros, por exemplo, resistirem enquanto estrutura ao impacto da mudança causada pela urbanização. Nesse sentido, funcionam como um regulador da mudança. Esse ponto é um ponto importante porque, no limite, a gente pode compreender que cultura e sociedade rústica, elas qualificam os processos de mudança social, ou seja, a cultura e a sociedade rústica ajudam a compreender quais são as formas de sociabilidade que constituem, na verdade, as nossas cidades. Quais são as formas de sociabilidade que também ajudam a conformar padrões de desenvolvimento capitalista no Brasil. Porque o que é fundamental é por que as periferias da grande cidade, essa associação entre as periferias das grandes cidades e o mundo caipira. Não é só uma associação direta entre dois universos pobres, é basicamente a ideia de que a sociabilidade das periferias, os laços de construção de reciprocidade, de trocas, enfim, essas estruturas de defesa de comunidades, sejam elas urbanas ou não, elas estão referidas a esse modo de ajustamento coletivo do grupo ao meio físico. De modo que o apego, o que às vezes aparece como um apego a formas tradicionais de vida, no limite pode ser entendido como um recurso de sobrevivência do grupo e da cultura. O argumento do Antônio Cândido é interessante porque ele diz, olha, se esse apego às formas tradicionais de vida indica resistência, o que parece ser o polo mais óbvio do argumento, ele não deixa de exprimir também a crise. Por quê? Porque a crise não é exatamente, no argumento do Antônio Cândido, esse é um argumento muito interessante, é dizer, a crise não é apenas o desaparecimento da vida tradicional, mas a crise é fundamentalmente a perda da operacionalidade da vida tradicional como forma de ajustamento do grupo ao meio. Ou seja, esse aqui é um argumento interessante, a gente tem um longo debate de um outro sociólogo francês chamado Lucien Goldman, que escreve um livro interessante, que chama Le Décaché, que vai dizer um pouco que a tragédia não é morrer, a tragédia é viver no mundo para o qual não se tem lugar social. É um pouco isso que ele está argumentando, ou seja, a crise não é desaparecer. A crise é continuar existindo com uma cultura que é pouco operativa no contexto de mudança, ou seja, é continuar mobilizando traços de sociabilidade, de socialização, que conseguem responder pouco ao novo contexto. Então, ele diz assim, por exemplo, a solidariedade vicinal, ela decai e se comercializa, mas o parceiro e o pequeno sitiante não podem dispensá-la. A indústria doméstica, ela se atrofia, mas o poder aquisitivo não comporta sua substituição adequada por bens manufaturados. Ainda que os velhos instrumentos de lavoura sejam desprezados, não existem recursos para a compra de novos. Enfim, essa ideia de que, então, mas por que não se moderniza? Basicamente porque se trata de um ajuste insatisfatório entre uma socialização que não responde mais aos desafios da mudança, mas, ao mesmo tempo, uma mudança que não aniquila esses traços de socialização. Algo como muita gente vai entender como compromisso entre o tradicional e o moderno, ou seja, mas acho que o que está em questão aqui é perceber como tradicional e moderno se qualificam mutuamente, ou seja, eles não estão aqui numa linha de o moderno suplantando o tradicional. Para fechar um pouco esse argumento, o Antônio Cândido vai dizer, olha, a combinação entre o latifúndio decadente e a parceria cria o seguinte movimento. O caipira é empurrado para a periferia ou para os interstícios pela fazenda produtiva, mas se torna lentamente quando esta decai. Neste movimento, haveria a recriação de formas já agora incompletas de vida tradicional, num processo de cicatrização que é a decadência do ponto de vista da economia de mercado, mas justamente por isso, preservação dos padrões de vida do ponto de vista do homem rústico. Ou seja, se trata de um avanço da economia de mercado que não é capaz de aniquilar as formas tradicionais de vida, porque ele não é capitalizado o suficiente para isso, no limite do argumento, mas, ao mesmo tempo, se trata de uma cultura tradicional que, justamente por isso, se refaz, mas, ao se refazer, ela volta sempre de maneira mais parcial, no argumento do Antônio Cândido, ou seja, cada vez que ela se refaz de modo menos operativo, e por isso ela entra em crise. Ou seja, ela vai perdendo aspectos da potencialidade que haveria de promover ajustes entre o meio e o grupo.
É por isso que me parece ser interessante pensar de, enfim, como é que essa cultura rústica, enfim, como é que a cultura camponesa depois se refaz, porque ela é esse ponto que me parece abrir diversas possibilidades para reflexão sobre usos políticos e sociais de temas como o direito à propriedade e a posse da terra, bem como sobre o trabalho no campo. E aqui é importante porque, menos do que indicar uma associação entre terra e identidades, ou seja, menos do que enfatizar uma associação entre o rural e modos tradicionais de vida, trata-se um pouco de pensar a terra como essa característica fundamental que nos permite pensar a diferença. Ou seja, a terra como uma categoria que permite que a gente reflita longamente sobre alguns dos impasses, tanto do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, quanto dos impasses da própria democracia brasileira, ou seja, no limite em que, na medida em que reconfigurações de posse da terra não são menos importantes para o debate sobre as estratégias de resistência ou de reinvenção cotidiana dos grupos, do que hoje a gente chamaria de grupos subalternos, menos do que caipiras, talvez, enfim. Enfim, era isso, para ser um pouquinho mais rápida. Boa tarde, meu nome é Luiz Borges, eu sou aqui do SED, doutorando. Parabéns pela apresentação, muito interessante. Deixa eu primeiro apresentar minha contaminação com o tema, né? Posso me apresentar com segurança como neto, né, da cultura caipira, né, já que eu já não tenho os laços diretos, mas os meus avós com certeza, vindos de Minas Gerais e São Paulo, mas nascido no Paraná. Quer dizer, o aspecto que eu queria colocar que me interessa bastante, dentre vários, né? Eu acho que para quem tem esse laço com a cultura caipira, o livro é uma redescoberta, né, parece que um parente perdido, né? Especialmente eu, como economista, me interessei muito pela descrição da lógica do trabalho do caipira, né? O tempo da plantação, da caça, né? A relação com a cidade. Mas eu queria, nessa minha intriga com a questão da migração, né? Talvez desse mundo caipira, não sei se eu posso colocar dessa maneira, a falta de tradição ou de raízes na terra, né? Até por conta da relação de propriedade. E eu queria entender um pouquinho melhor, que vocês me ajudassem a entender melhor, quem são, não sei se os personagens, as classes sociais do mundo caipira. Você falou um pouquinho, né? E eu acho que isso é importante, para mim, pelo menos, porque um aspecto também muito interessante da cultura, que talvez vai chegar no final das apresentações, que é o quanto o Antônio Cândido ele ajuda a entender, por exemplo, não só o que sobrou, né, da vida do campo, mas da periferia das cidades, né? Daí eu queria problematizar um pouquinho mais com uma ideia daí que acho que é do Paul Singer, da economia política da urbanização, de que migrante tem classe social, né, tanto na saída como onde chega. E se a gente considerar que no Brasil a mobilidade entre classes é muito difícil, né, como que a gente pode pensar essas classes sociais do mundo caipira e a reprodução ou a manutenção da cultura caipira, né? Quem é que mantém? São as classes sociais mais baixas, por exemplo, os parceiros que foram expulsos e ainda hoje usam essas estratégias culturais, né, que remetem a caipira, ou são os caipiras que conseguiram se manter de alguma forma, com algumas propriedades e reproduzir? Tem estudos nesse sentido? É uma curiosidade, eu não sei nem se dá para... Boa tarde. Quero felicitar toda a organização do evento. Tá? As palestras são muito boas, parabéns à mesa. Eu, um caipira nato, moro no Rio de Janeiro, mas sou muito caipira, nasci no sítio. E duas perguntas. Uma é bem simples, foi uma dúvida que eu fiquei, até por uma ignorância minha no debate. Eu não entendi direito, gostaria de esclarecimentos sobre essa relação entre o historicismo e o conservadorismo. Acho que isso foi lançado e eu não entendo, não desconheço esse debate. Agora, a outra questão é bem, acho que da minha formação de economista,
que é toda vez que eu vou ao campo, assim, eu vejo dois lados principais, assim, a evolução técnica, né? Qual o modo real, um modo possível de levar as possibilidades técnicas para o campo e ter essa manutenção da cultura caipira, né? Porque essa conexão tão forte com o trabalho, né? E como você levar essa dinâmica de produção e manter a cultura. Eu sempre, não sei, é um pouco isso. Aí eu tinha até um esquema até analítico para falar, mas eu acho que vai deixar bem aberto, assim fica melhor, fica mais amplo. Boa tarde. Meu nome é Wagner, sou doutorando em engenharia agrícola, sou engenheiro agrônomo, também sou caipira, sou lá do Mato Grosso e vim para cá para fazer o doutorado. Eu gostaria que vocês falassem hoje dessa questão do caipira, porque me parece que quando a gente fala cultura caipira ou a gente utiliza esse termo caipira, parece que a gente está sendo tão pejorativo ao tratar a cultura camponesa. Gostaria que vocês comentassem sobre essa questão desses conceitos de cultura caipira ou cultura camponesa, enfim. Qual seria o mais politicamente correto? Só para ter. É uma pergunta assim que... Oi? Primeiro, acho que a primeira coisa não era, você falou historicismo, empiricismo e conservadorismo. Não, eu acho que o Caio Prado, fazendo essa correlação, ele estava, obviamente, pensando no marxismo, né, na ideia de totalidade e apoiado, quer dizer, na sua interpretação sobre o Brasil, formulado na formação do Brasil contemporâneo. Dizer, só seria possível entender as diversidades, as singularidades, enfim, né, a partir, quer dizer, de uma visão de uma totalidade. E a totalidade seria dada por o que ele chamava de sentido da colonização. Então, essa tentativa, né, de descrever a realidade sem orientá-la, né, por uma visão teórica abrangente, daria margem, né, e que seria neutra, estritamente científica, na verdade, teria um viés conservador. Esse, eu creio que seja essa a posição do Caio Prado. Obviamente, não existe uma correlação necessária entre esses dois termos, né? É ele, Caio Prado, que faz essa atribuição, né? A partir de uma posição marxista. Ele está criticando, né, enfim, essa perspectiva mais empírica, né, essa sociologia norte-americana empírica, né, do ponto de vista do marxismo. A outra questão sobre as classes sociais, né, no mundo caipira, eu lembro que, se eu não estou enganado, porque eu li essas coisas faz tempo, acho que a Mariana eu percebo que ela está bem mais aquecida, né, com os textos do que eu. Mas, enfim, eu lembro que a Maria Isaura chamava atenção para o fato, né, de uma das características, né, do campesinato, que ela chama campesinato brasileiro, ela usa essa categoria, né, campesinato brasileiro, para definir o campesinato brasileiro, quer dizer, não a inexistência, mas uma hierarquização social pouco pronunciada, né? Então, no mundo caipira, no mundo camponês, né, no
mundo da pequena propriedade, quer dizer, as diferenças sociais não seriam tão significativas assim. Mas isso também, mas essa questão também pode ser pensada, né, de outra maneira, quer dizer, a partir de um registro clássico, né, marxista, quer dizer, teorias das classes sociais e, enfim, né, quer dizer, o mundo, né, camponês, o mundo caipira, do ponto de vista então das teorias de estratificação social, mas ele é sempre, acho que uma posição em falso, né? Porque o campesinato no interior do marxismo, quer dizer, só ir lá no Engels, depois, né, ver as coisas do Stalin mesmo, né, quer dizer, a ideia de que o campesinato bloqueia, né, o movimento da história, porque a sua reivindicação é uma reivindicação reacionária, pode ser a reivindicação pela propriedade privada da terra, né, pela posse da terra, pelo menos. Então, do ponto de vista político, né, se a gente, assim, enfim, do ponto da esquerda, né, o campesinato é sempre um espinho aí, é sempre um negócio meio complicado, né? E tem talvez a coisa mais legal, tem uma citação de um livro que está aqui por acaso, porque eu fiz um recorte e cola para armar orientado, não sei se pelo Florestan, acho que sim, ele estava ligado ao grupo do Florestan, mas muito, né, atento assim à perspectiva do Antônio Cândido também, né? E que é uma coisa assim bem thompsoniana, sei lá, vou ler para vocês terem uma ideia, que eu acho que é uma resposta bem legal. Ele diz aqui o seguinte, lá numa passagem do livro, né? Ainda que embrionárias, as condições comuns da vida no campo desenvolvem-se e se transformam em condições de classe através das lutas entre os diferentes segmentos da sociedade agrária. Essas lutas são extremamente complexas, pois envolvem diferentes segmentos das próprias massas rurais, como pequenos proprietários, floreiros, formadores rendeiros, poceiros, moradores, parceiros, assalariados parceiros e assalariados. E, ao mesmo tempo, diferentes segmentos dominantes, como latifundiários, grandes capitalistas, comerciantes, médios, fazendeiros. Somente da unidade da luta poderia surgir a unidade de classe. Para compreender a formação das classes no campo, é necessário ver como se travam esses embates no campo, nas suas condições gerais e particulares. Essas condições são criadas, assim, historicamente, pelos diferentes segmentos da sociedade agrária, quando, na sua atividade prática, eles se destacam das associações em que antes se encontravam, especialmente a associação estamental patrimonialista dominante. Mas, por outro lado, são eles próprios criados por essas condições, na exata medida em que eles passam a ser determinados pela sua oposição a essa associação, pela luta de classes nas condições em que ela é travada. Enfim, eu acho essa passagem muito legal, assim, para se pensar nesse imbróglio, né, que tem a ver. E tem a outra dimensão desse problema, né, justamente, né, no embate aí entre a Escola de Sociologia e Política e a USP, né, um dos momentos importantes foi o debate na revista Sociologia, num simpósio sobre classes sociais, sobre estratificação social, que o Pearson e o Willems escreveram de um lado e o Florestan do outro. Então, o Pearson e o Willems diziam que não dava para tomar como referência as teorias clássicas da sociologia para estudar a estratificação no Brasil, porque, né, seria um contexto completamente diferente. E o Florestan dizia que sim, que era possível, basicamente porque o Brasil seria um produto da expansão do capitalismo comercial, a tese do Caio Prado. Enfim, essa acho que é um problema aí das classes, que tem 1000 entradas possíveis, é super espinhoso, tanto do ponto de vista da interpretação, analítico e político também, né? Enfim, a coisa, né, de como manter a unidade, né, apesar das mudanças, introduzindo técnicas modernas. Enfim, acho que isso talvez valha a pena pensar como a Mariana mencionou, né,
você falou do bairros rurais paulistas, né, da Maria Isaura Pereira de Queiroz, mas também essa experiência concreta que eu mencionei para vocês, né, quer dizer, de ver um bairro rural, né, eu vou muito para Lambari, Minas Gerais, caminho do Ampox, às vezes, né, mas eu tenho muitos amigos lá em Lambari, e depois de ir muito para lá, estudar esse tema e tal, uma amiga minha médica trabalhava naquele programa, né, de saúde da família, e aí ela foi me levar nos lugares onde ela trabalhava, né, as famílias que ela atendia na zona rural. E aí que eu vi, assim, com toda clareza, né, a manutenção, quer dizer, como ali havia bairro rural muito parecido, né, com o esquema do Antônio Cândido, né, apesar das diferenças, quer dizer, casas, né, muito legaisinhas, assim, de alvenaria, com um certo estilo, né, sempre um carro, um fusquinha e tal. E esses grupos se mantiveram, né, basicamente, né, quer dizer, esses bairros se mantiveram, os bairros mais sucedidos ali de Lambari, plantando café, né, não com cultura de subsistência, e plantando café com técnicas mais ou menos modernas, creio eu, né. E eu acho que ali a coisa deu certo, porque o que, né, permitiu a organização desse processo produtivo foram cooperativas, né, sobretudo no momento da comercialização, né, e que tem a ver, digamos, um pouco com a lógica, né, do mundo caipira, com a, né, troca de trabalho, enfim, né, contraprestações, né, de serviços e ajudas, enfim, que eu acho que... Então, acho que isso é um exemplo, assim, talvez, né, de como a técnica poderia ser introduzida mantendo a unidade, né, ou como mudanças poderiam ser introduzidas mantendo a unidade. Agora, quanto ao tom pejorativo ou não do termo caipira, não, eu acho que caipira, assim, desse ponto de vista, não é nada pejorativo. Quer dizer, o Antônio Cândido faz essa escolha, quer dizer, ele adota a categoria nativa, né, para designar o caipira. Mas depois a Maria Isaura utiliza uma categoria mais abrangente, universal, né, que é a categoria, né, do campesinato. Eu, particularmente, né, não vejo nada de pejorativo, quer dizer, apesar de haver, obviamente, um uso pejorativo do termo, né. Mas aí é por uma simpatia pessoal, que eu acho que aqui é bastante compartilhada, né, com esse universo. Vou rapidinho. Vou fazer uma provocação aos economistas. Ele diz, bom, você diz, como é que a gente pensa as classes sociais no mundo caipira? Bom, o Antônio, acho que pela pista do Antônio Cândido, ele vai dizer, bom, como é que a gente pensa as classes sociais no interior de um acordo entre a economia de mercado e a economia de autossuficiência? Então, qualquer definição de classe é muito precária, porque a gente não... isso é mundo rural, enfim, o debate sobre campesinato e classe, mundo rural, enfim, o que é o campesinato, enfim. O que me parece sempre muito interessante é pensar que o suporte da economia camponesa, ele não é um suporte único, enfim, ele é um suporte, em geral, nesse meio do caminho, entre autossubsistência e culturas mais tipicamente agrícolas. Então, por exemplo, uma estratégia de reprodução de um modo de vida camponês via café, por exemplo. Isso é recorrente. Minas Gerais, parte do estado de São Paulo, por exemplo. E aí me parece sempre que o que os estudos, enfim, que vão, por um lado, defender, ou não exatamente defender, não é bem a palavra, mas dada a parcialidade da economia, muitos diriam não só rural, mas, enfim, a própria parcialidade da composição da estrutura econômica brasileira, por exemplo, parece ser um pouco complicado pensar quais são as condições objetivas, ou seja, aquela associação clássica entre, enfim, esse tipo de trabalho, esse tipo de renda, essa classe. Muitas vezes o que vai se argumentar é que se trata um pouco da organização em torno da defesa da bandeira do trabalho autônomo.
Enfim, isso organiza a unidade política do homem rural, do homem do campo, enfim, seja ele o campesinato, o caipira, enfim. Então, por exemplo, essa é toda a aposta política dos movimentos de demanda por terra, por exemplo. Se demanda terra porque a demanda por terra funda a unidade política assentada no trabalho autônomo, ou seja, em não vender sua força de trabalho para um terceiro. Isso é um encaminhamento, embora seja uma demanda pela pequena propriedade, e, portanto, muita gente vai dizer que muito pouco emancipatório, o ponto fundamental é que talvez o que funde a organização, ou seja, eu estou pensando em classe como organização política, fundamentalmente, o que organiza essas classes no mundo rural parece ser uma luta política em torno de uma defesa da autonomia do trabalho. Não exatamente da propriedade da terra, uma autonomia do trabalho vinculada à posse da terra. Enfim, mas não necessariamente a ser um proprietário. Aí tem uma certa nuance. É muito parecido exatamente com o trecho que o Luiz Carlos leu, que é um debate do Thompson, exatamente, sobre os costumes em comum, por exemplo, né? O debate sobre tempo, classe e disciplina de trabalho. Enfim, como uma parte do debate, a configuração do ponto de vista concreto, as classes se organizam a partir de uma reorganização do tempo de trabalho, do tempo disponível para o trabalho. Isso se junta um pouco ao debate, acho que um pouco às outras perguntas, na medida em que, se a gente pensa em polos opostos, rural e urbano, como dois polos, no qual o urbano sempre tende a suplantar o rural, a gente sempre vai encontrar o polo pejorativo no rural, e a gente sempre vai ver o rural sobre o que o falta, no aspecto da sua falta. Enfim, o rural é sempre a falta de algo, na medida em que é o urbano que não se completa. Então, é claro que... E aí a gente entra num debate bastante complexo sobre como é que a gente compreende a mudança social. Enfim, quando a gente se pergunta por que as sociedades mudam e em que sentido as sociedades mudam, talvez buscar respostas menos binárias, do tipo, a sociedade se transforma nessa direção e ela tende a concluir esse processo, nos permite observar a vitalidade de respostas que o rural pode nos oferecer para compreender os sentidos da mudança. Enfim, compreender um pouco a quantidade de atores, interesses, símbolos, culturas, enfim, envolvidas nos processos de mudança social. Ou seja, os processos não são lineares, como são múltiplos. A partir desse enquadramento, de uma definição mais abrangente sobre para a pergunta por que as sociedades mudam, que nos permite reconstruir o rural e os atores do mundo rural a partir de outras lógicas. Se a gente for sempre procurar equivalências, o rural sempre vai perder. Ele sempre vai ser o lugar da falta. Não vai ter erro, sabe? Ainda que ele possa ser uma produção agrícola altamente industrializada, por exemplo. Né? Você tem o debate contemporâneo no Brasil, não sei se vocês já viram esse adesivo, é muito interessante, é da Única, o agronegócio é o negócio do Brasil. É um adesivo muito recorrente, assim, no limite enfim, mas ainda assim vistos de maneira retrógrada, basicamente porque se olha, e não do ponto de vista seja da defasagem ecológica, seja do tipo de emprego de mão de obra, mas do ponto de vista de que ele não é tão industrializado assim, né? Isso é uma indústria parcial. Eu tenho uma pergunta aos dois professores que diz em relação a uma questão metodológica sobre as fontes, né? Talvez a relação da sociologia com suas fontes. Uma comparação, sempre há comparações do trabalho do Antônio Cândido e da Maria Silvia, né? Que dá a mesma preocupação do ajuste do caipira ao seu meio. Para Antônio Cândido, o resultado é uma solidariedade. Para Maria Silvia, o que é explícito é a relação de violência. Né? Fora os outros problemas todos das duas obras, o que é mais curioso é que o Antônio Cândido ele sai de uma coleta de fontes que é especificamente oral. Né?
com a tradição do caipira, e até mesmo a preocupação inicial do Cururu. E a Maria Silvia, ela sai de coligir arquivos de processo crime, né? E eu acho que é pioneiro nisso. Então eu queria saber da posição de vocês, se mesmo no estudo de vocês há algumas diferenças em relação a isso, vocês veem se há implicações sobre isso, porque no caso da Maria Silvia, a crítica diz que ela não vê a saída dos processos crime, ela não sabe se foi liberto, se foi preso, se morreu, não. Mas queria saber isso no aspecto da análise sociológica, quanto isso é importante para chegar a alguns resultados mais práticos. Sobretudo nos estudos de comunidade, né, que são esse objeto. Tá? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Rony, eu sou aluno aqui do doutorado aqui do SED. E o que me chamou muita atenção, além de, logicamente, toda a palestra ser interessante, mas confesso que não conheço o livro dos parceiros, vou ler depois. Mas a última debatedora, a Mariana, isso. A Mariana, ela chamou um ponto bem interessante, que ela colocou a terra como categoria analítica. E essa minha pergunta não for impertinente, vocês, enfim, alguma dúvida vocês vão me esclarecer, né? Tipo assim, se a gente considera a terra como uma categoria, digamos assim, analítica, para se compreender a sociedade brasileira, política, economicamente, enfim, a gente teve aí na história a questão do pacto da Lei de Terras, em torno da Lei de Terras, em 1850, e a gente teve a institucionalização também na Constituição Republicana de 1891, que dizia que você poderia adquirir terras públicas mediante a questão da compra. E aí, a partir daí, quando você tem a nossa sociedade, esse pacto em torno aí da questão da terra, tem o seguinte, não seria também a questão da própria produção dessa cultura do caipira em torno da propriedade, um produto histórico dessa relação da terra? E aí a questão é o seguinte, quando o Antônio Cândido ele não rompe com a visão de Caio Prado, ele, de certo modo, ele não está ratificando o status quo da grande propriedade, porque ele diz, tem que verificar a questão da cultura do caipira. Mas se aquela cultura foi formada pela própria questão da produção dos meios sociais. Então, se ele tem aquela pequena terra, então ele tem aquela cultura dentro daquela pequena terra. Então, se por acaso, enfim, seria uma espécie de inverter a questão do problema para não se defrontar politicamente com a questão da reforma agrária. Então, logicamente, essa pode ser uma pergunta pertinente, mas é uma questão. E a outra seria se essa questão da independência do caipira de ter a posse da terra e não da propriedade, se seria um fator que, de certo modo, entravou a questão do recrutamento interno de mão de obra quando teve, por exemplo, a expansão cafeeira. Porque quando a gente pega a literatura, principalmente da economia, alguns autores, os caras colocam assim, dado o poder político dos coronéis, não sei o quê, e dado o difícil recrutamento de mão de obra, recorreu-se à imigração europeia. Então, seria devido a esse elemento cultural que, digamos assim, o caipira não se submetia ao trabalho agrícola na grande propriedade paulista, o motivo desse não recrutamento interno? Porque, pelo menos, uma coisa que a gente sabe é que reserva de mão de obra existia em quantidade significativa para dar conta daquele ciclo ali do café. Enfim, são essas duas questões, pode o Luiz ou a Mariana responder. Eu sou o Ricardo, doutorando na Sociologia. Minha pergunta vai para o Luiz Carlos. Quando você estava caracterizando o contexto, né, intelectual no qual o Antônio Cândido se insere, em determinado momento você, citando Miceli, faz uma oposição entre a USP, que seria o lugar da ciência, e o ISEB como lugar da política. Essa caracterização, assim, que vem já, né, desde o Werneck Viana, quando ele fala dos Mannheimianos e dos Mertonianos, e depois o Miceli vai colocar isso de uma maneira muito contundente, acho que é muito uma racionalização, assim, porque muitos trabalhos já mostraram que essa oposição ela não é tão forte assim quanto caracterizada por esses autores. E eu gostaria de pensar um pouco, né, saber um pouco mais sobre o Luiz Carlos em relação a isso, né, porque
você tem na USP, apesar dessa camisa de força científica, né, em nome da objetividade, você tem ali, por exemplo, um conceito como o conceito de populismo, que é extremamente ideológico, né, e que foi extremamente político, criado, né, no interior da instituição, da academia, e também outros autores que têm, né, o conceito de populismo, por exemplo, né, foi criado dentro da academia, dentro da universidade, no lugar da objetividade da ciência, e é um conceito extremamente ideológico, extremamente político. Então, até que ponto se sustenta essa oposição entre a USP como lugar da ciência, né, nesse momento, e o ISEB como lugar da política? Eu creio que tem muitas nuances aí, assim, que talvez não seja tão simples assim como o Miceli defende. Começando pelo debate. Acho que existe uma diferença importante de fontes, mas eu acho que existe uma diferença importante de perguntas. Acho que as perguntas do Antônio Cândido não são exatamente as mesmas perguntas da Maria Silvia, e acho que os encaminhamentos vão sendo muito diversos, um pouco por conta disso, um pouco por conta das fontes, um pouco por conta dos contextos estudados. Então, enfim, enquanto me parece que o Antônio Cândido se pergunta fundamentalmente sobre, de alguma maneira, não deixa de ser interessante, o debate sobre a mudança social é um debate quente na sociologia, na economia brasileira dos anos 50, anos 40, dos anos 50. Não por acaso, ele é um debate fundamentalmente feito a partir do urbano, a partir do debate sobre industrialização, enfim, sobre as atitudes favoráveis à mudança, etc. E um grupo interessante, vai juntar o Antônio Cândido, a Marisaura, enfim, vai um pouco inverter o polo e refletir sobre a mudança social a partir do polo oposto, enfim, a partir do rural, mas não pensando como polo oposto. Me parece que, enquanto o Antônio Cândido vai mais centralmente para o debate sobre os processos de mudança social, a Maria Silvia, me parece, se perguntar um pouquinho mais sobre, afinal de contas, o que é que funda vínculos ou não de solidariedade no interior de uma estratificação social de ordem diversa? Porque quando ela se pergunta, enfim, qual é a função social de homens que vagaram pela sociedade brasileira ao longo de 4 séculos, enfim, esses homens livres pobres, sem função social e econômica definida, como é que é possível se organizar uma socialização a partir de uma estratificação social um pouco fluida? Enfim, um pouco... e aí ela vai desenvolver o debate sobre, enfim, nossos vínculos são vínculos pessoa a pessoa. Não conseguem ser vínculos de uma socialização mais ampla. O Antônio Cândido, me parece, ao mesmo tempo que se pergunta sobre as formas de sociabilidade, ele não está exatamente se perguntando sobre uma sociabilidade mais ampliada. Enfim, sobre aquilo que nos funda como sociedade. Ou seja, uma sociedade que não se constitui em vínculos sociais mais orgânicos, enfim. Me parece que são perguntas um pouquinho diferentes, que as fontes vão indicar coisas diferentes, mas acho que o horizonte teórico das perguntas não é exatamente o mesmo. E por isso que eu acho que as diferenças se avultam, enfim, pelo menos na minha leitura. O debate, não sei se, enfim, se faz sentido para a sua pergunta. Eu acho que não é minha posição, mas eu acho que não é exatamente uma questão de fontes, acho que é uma questão de perguntas. Enfim, acho que as perguntas constroem as fontes, até porque as fontes não são dadas, enfim, elas são construídas também. O Antônio Cândido, enfim, essa associação que ele faz entre tema sociológico e problema social tem a ver com isso. Enfim, é o olhar do pesquisador que constrói o tema. Enfim, ao mesmo tempo que é o olhar do pesquisador que permite que determinados temas e não outros sejam construídos como problemas. Enfim, nem tudo que está na sociedade é construído pela sociedade como um problema. E essa construção social do que é um problema social, enfim, ela não é menos importante. Então, acho que tem um pouco, pelo menos, enfim, depois o Luiz Carlos pensa. Acho que
Só para, acho que algumas perguntas se juntam um pouco na medida em que, novamente, o debate fundamental, seja para o campesinato, seja para o debate sobre a cultura caipira, sobre a sociedade rústica, enfim, as diversas variações que a gente possa encontrar. No caso desse debate, como ele se deu no Brasil, e claramente, vou recuperar aqui uma definição do Oliveira Viana, que vocês viram antes. Enfim, o Oliveira Viana é super categórico em populações meridionais, quando ele diz: nós somos o latifúndio, né? Nós não importamos o latifúndio, nós criamos o latifúndio. Enfim, dado que nós somos o latifúndio, existe uma especificidade nas formas como a posse, o uso e a propriedade da terra se organizam no Brasil. Então, uma parte significativa desse debate, o Antônio Cândido está aqui nesse horizonte de debates, mas é um rendimento analítico que vem depois dele, é o debate de que, na verdade, o homem do campo não se organiza em torno da propriedade da terra. Ele nunca, na verdade, foi um proprietário de terra. Essa pequena propriedade não se generaliza, enfim. Ele se organiza em torno da ideia de um trabalho autônomo. Um trabalho autônomo que tem na posse da terra um elemento importante. Mas posses que podem ser posses de várias ordens, como é a parceria, como é o arrendamento, como são, enfim, N variedades, como é o sistema de morada no Nordeste, por exemplo. Enfim, então, não se trata exatamente, portanto, seja de um grupo social, de uma camada, de aspectos de um setor de classe, de uma classe, enfim, que se organiza em torno da propriedade da terra ou da defesa da sua propriedade, mas que se organiza em torno da ideia de uma autonomia para o trabalho. Uma autonomia para o trabalho que tem na terra um meio. E é nesse sentido que eu penso que é possível refletir sobre a terra como uma categoria, porque ela não é exatamente um fim em si mesma, ela é um meio para a construção da autonomia. Enfim, então isso acaba se... Então, e o Antônio Cândido, esse livro é pródigo em demonstrar isso. A cultura caipira, ela se organiza não em torno da propriedade da terra, mas no bairro como um grupo de vizinhança. Ela se organiza em torno de um padrão de sociabilidade, que é uma sociabilidade e uma solidariedade vicinal. É isso que organiza a sua interação com o meio, né? Então, a propriedade é um fator não necessariamente fundamental para esse argumento. Bom, coisa das fontes, eu tinha pensado que eram as fontes do Antônio Cândido e as fontes da Maria Silvia. Bom, por aí acho que pode ir. Bom, a posição uma vez eu ouvi a Maria Silvia falando sobre os parceiros, foi quando teve o lançamento daquela edição da 34, e eu nunca tinha visto, porque eu sempre ficava me perguntando, afinal, qual era a perspectiva dela em relação aos parceiros, porque ela tem um livro sobre os parceiros, que acho que é um livro, não, um texto sobre os parceiros, que está numa daquelas homenagens ao Antônio Cândido, e que era parte acho que do memorial dela, não sei se de livre docência ou de titularidade, e ali também há uma certa ambiguidade, né? Mas enfim, nesse dia ela começou dizendo assim que ela mesma não sabia se tinha escrito, né, a favor ou contra o livro, né, Os Parceiros. Mas eu acho que, enfim, digamos que a posição dela é contrária, né, aos parceiros, né? A tese dela é oposta, quer dizer, onde o Antônio Cândido diz que há solidariedade, ela diz que há violência, basicamente. E ela encontra a violência na fonte que ela mobiliza, que são processos criminais, né? E, quer dizer, questionada sobre isso, acho que na defesa da tese, ela disse que a violência estava que a violência estava nos processos porque ela estava na realidade, né? Mas, na verdade, eu acho que é o contrário, né? Quer dizer, ela encontra a violência concentrada porque ela analisa processos criminais, né?
Isso também quem me disse foi o Zé de Souza Martins, numa entrevista que eu fiz com ele, né? Ele disse bem isso, quer dizer, quer dizer, a violência no mundo caipira não é constante, ela é, né, ocorre uma vez ou outra, aqui e ali, e quando acontece alguma coisa, aquilo tem uma importância tremenda, quer dizer, é uma exceção, não é, enfim, né, não é regular, né, ela não é constitutiva da sociabilidade como a Maria Silvia imagina, né? Mas, de todo modo, o livro da Maria Silvia ele tem essa característica. Primeiro, ele, né, é formado por, quer dizer, são 4 capítulos bem diferentes, né? E que tentam, acho que, retratar o Brasil, né, São Paulo, Vale do Paraíba, né, do século XIX, né, da segunda metade do século XIX. Eu sempre tive a impressão que ela estava querendo fazer a segunda parte da formação do Brasil contemporâneo, né, que o Caio Prado também queria fazer e acabou não fazendo, né. Mas enfim, nesse capítulo, eu acho que ela erra feio, mas eu acho que ela erra feio de uma maneira incrível, porque, né, ela é boa mesmo quando ela erra, né, porque o livro é sensacional, não tem. Então, agora, a respeito das fontes, quer dizer, acho que a questão aí, né, nesse tipo de trabalho que a gente faz, a diferença é se o que mobiliza o pesquisador, é a velha questão entre, né, entender o contexto, entender o texto, enfim, como contextualizar o autor, a obra, né, estudada, né? Enfim, eu acho que eu, desde o mestrado para cá, eu acho que eu me movi mais na direção, né, de fazer trabalhos assim, dizemos, sociologia dos intelectuais mais estrita, né, menos história das ideias e mais sociologia da vida intelectual, né? Então aí as fontes são diferentes, porque tem que basicamente entender os padrões de institucionalização, né, as trajetórias, origem social, né, muita morfologia e por aí. Bom, a outra que eu lembrei aqui é a relação do Antônio Cândido com o Caio Prado, né? Como que era? Se o Caio Prado... Quem foi essa? Não lembro quem que perguntou. Ah, você, né? Ah, é. Não, mas é que na verdade ele rompe e não rompe, porque ele fica no meio ali. Quer dizer, se existe acho que tem 2 versões, na verdade, quer dizer, né, 2 maneiras típicas de discutir o mundo rústico, quer dizer, atribuindo ao mundo rústico, né, uma certa autonomia. Então, vale a pena estudá-lo de dentro, né? O que importa é entender a sua lógica específica, ou, né, negando a ele essa autonomia. Então, o que tem que ser estudado é o vínculo. O Caio Prado, quer dizer, supõe isso, supõe que o que importa é estudar o tipo de vínculo entre a grande propriedade e a pequena propriedade. A pequena propriedade é totalmente subordinada e o sitiante é subordinado, o mundo orgânico, que ele chama, né, o mundo inorgânico, desculpe, né, ele é residual, ele tem uma ambiguidade, quer dizer, daí viria, né, a massa trabalhador, né, os trabalhadores, enfim, o povo brasileiro, mas no século XVIII, no começo do século XIX, que é, né, o contexto da formação do Brasil contemporâneo, esse homem livre e pobre, quer dizer, forma um universo totalmente desarticulado, né, anômico, que é a mesma perspectiva da Maria Silvia. A Maria Silvia vai exatamente aí. Ela, né, para ela, o mundo da pequena propriedade é um mundo da violência, um mundo da anomia, um mundo da ausência de racionalidade em termos weberianos, né? E agora o Antônio Cândido ele tenta, eu creio, articular essas 2 coisas, né?
ele entende o mundo rústico como um mundo que, apesar, né, de derivado, né, da expansão do capitalismo comercial, do processo de colonização que implica interação social, cultural prolongada, né, entre o colonizador português e as sociedades indígenas, né, que existiam no Brasil, né, então existe isso, né? Por isso que o mundo caipira, para o Antônio Cândido, ele é um pouco capitalista desde sempre, né? É pouco, mas ele é um pouco capitalista desde sempre. Ele nunca é completamente isolado, mas um pouco, né, de isolamento existe, né? Um certo grau de isolamento existe. Então ele então ele reconhece esse vínculo, né, digamos, né, com o processo histórico geral, com a expansão do capitalismo comercial, né? Mas ao mesmo tempo ele afirma, né, a autonomia desse mundo, né, desses grupos sociais e culturais. Ele sugere, defende que esses grupos devem ser estudados a partir de dentro. Na verdade, na relação, né? Na relação, mas dando conta das duas coisas, né, ao mesmo tempo. Eu acho que é por aí que ele tenta resolver o problema. Mas ele tenta resolver o problema assim, eu acho que um pouco pelo modo como ele vê a questão, mas ele assim, ele é um intelectual, assim, né, na verdade, tão ambicioso que ele é muito ambicioso, né? Então ele sempre tenta dar conta de tudo, né? Como também ele faz na crítica literária, né? Como é o programa dele na crítica literária, né? Ele faz crítica sociológica ao mesmo tempo estética. Então o programa, né, dele na crítica literária, pelos dois principais discípulos a gente vê isso, né? O Davi e o Roberto. Quem acusa ele de fazer crítica sociológica, do grupo fazer crítica sociológica, veja o Davi. Quem faz a acusação contrária, veja o Roberto. E ele mesmo, né, nos textos dele, quer dizer, ele faz assim, vai de um lado para o outro, tenta articular isso também, né, nas interpretações mais melhores dele, né, mais favoráveis, enfim. Então eu acho que é isso. Ele, na verdade, ele acompanha o Caio Prado até um certo ponto nesse aspecto, né? Então ele tenta. Então a ideia, por exemplo, de mínimos vitais e mínimos sociais, ela só é possível, essas noções aí só são possíveis porque o caipira, né? Porque o mundo caipira faz parte da sociedade, né? Ele faz parte da sociedade abrangente. Ele não é um outro totalmente isolado, né? Porque senão, do ponto de vista da antropologia em voga ali nos anos 50, ele teria que aderir a uma posição, né, do relativismo cultural e dizer, não dá para fazer esse tipo de comparação, não dá para dizer que a sociedade caipira é melhor ou é pior, né, do ponto de vista da sociabilidade e da vida econômica, né? Mas como o mundo caipira é parte desse mundo, né, ele é um produto e parte desse mundo do contexto abrangente, dá para dizer. Então dá para responder isso, dizer, olha, a sociedade caipira é precária do ponto de vista da economia e da sociabilidade, né? Ela está sempre ali, ela está sempre balançando, né? Bom, a outra coisa eu vou escapar da pergunta da lei de terras. Bom, se a Mariana quiser enfrentar, fique à vontade. Sempre tive uma certa dificuldade com essa história da lei de terras e das terras devolutas, enfim. Bom, então a coisa do Sérgio, né, do Werneck, eu sei que tem gente né, que diz que essa oposição é forçada, tal, e claro, né, no Rio de Janeiro havia lá o Costa Pinto né, que tentou fazer alguma coisa mais científica, mas o fato é que no Rio de Janeiro, né, queiram ou não os cariocas, ou quem discorde dessa interpretação, dessa oposição, que também é uma oposição,
favor do Sérgio, né? Típico ideal, né? Ele está dizendo, olha, o Rio de Janeiro, né, tende mais para a política, São Paulo para a ciência. Mas ele diz também, só houve, né, atividade científica propriamente dita em São Paulo, e vida acadêmica científica propriamente dita em São Paulo. O Sérgio está pensando no que é a universidade moderna, né, constituída na Alemanha desde a segunda metade do século XIX, quer dizer, ou, né, um contexto em que ensino e pesquisa se fazem, né, no mesmo lugar, no mesmo passo. No Rio de Janeiro, o ensino estava na universidade, a pesquisa estava no ISEB, ou depois né, nos outros centros ali, né, do Rio. Então, acho que esse é o ponto, né? E o ISEB era um instituto, né, vinculado diretamente ao Estado. Por isso a pauta, né, do ISEB é a questão do desenvolvimento. Então a questão, né, enfrentada pelos intelectuais do ISEB é uma questão que interessa diretamente ao Estado, né? Então é uma encomenda do Estado. Em São Paulo, né, se a gente aí a comparação ajuda, né? Porque não só com o Rio de Janeiro. Eu acabei de fazer uma pesquisa sobre, né, que compara essas coisas, e saiu um livro aí pela 34, né, que compara o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil e na Argentina, que eu fiz com o Alejandro Blanco, que é um sociólogo argentino, que estudou o Germani. E justamente, né, o Germani talvez tenha sido um cara, quer dizer, um defensor mais radical da sociologia como ciência do que o Florestan. Mas ele defendeu a sociologia como ciência, enfrentando temas, né, diretamente ligados à conjuntura política. Porque na Argentina é impensável você não discutir a política. É quase impossível você fazer sociologia que não discute a política, sobretudo se você quer, né, se você reivindica liderança no campo, como era o caso do Germani lá nos anos 40, nos anos 50. Então ele defendia a sociologia científica, discutindo a imigração, e o tema da imigração na Argentina não é como o tema da imigração no Brasil, porque o tema da imigração no Brasil é um tema frio, né? O tema da imigração na Argentina é um tema quente. Então, e ele estudou então o tema da imigração e o tema do peronismo, né? São as duas questões fundamentais que o Germani enfrenta. Então dá para você reivindicar a sociologia como ciência enfrentando, né, diretamente a política. Qual foi a entrada do Florestan? Como é que começou o Florestan? Estudando folclore, as trocinhas do Bom Retiro, estudando os Tupinambá, né? Qual é a importância da organização social dos Tupinambá? E fez isso 2 anos depois da queda do Vargas, né? Então, por que ele não estudou o varguismo? Por que não houve sociologia política propriamente dita em São Paulo, né, nos anos 50? Porque não houve, né? A sociologia política a que você se refere, né, dos estudos sobre o populismo, ela é posterior ao golpe de 64. Então é verdade, depois do golpe de 64, o Florestan e todo o grupo do Florestan né, vai estudar, quer dizer, faz sociologia militante, faz sociologia política, né? Mas isso nos anos 60, né? Nos anos 40, nos anos 50, a sociologia paulista é uma sociologia que não está, né, quer dizer, ela começa a esquentar quando começa a discussão sobre a questão racial, né? Na pesquisa da Unesco, mas até metade dos anos 50, toda pesquisa que é feita na USP, na Escola de Sociologia e Política, com exceções, mas assim, né, as principais coisas não estão interpelando a política, né? Por quê? Porque a USP estava blindada, essa que é a verdade. A USP estava, né, a USP estava fechadinha ali, não tinha ninguém, então, e os caras queriam fazer ciência, e tinham condição de fazer ciência. O Florestan é um cara que aparentemente é engajado desde sempre, mas ele é engajado desde sempre
de um lado, porque do outro lado ele estava fazendo né, etnografia, estudos, né, de antropológicos sobre os Tupinambá, né. Aliás, um livro, eu não li o segundo, né, eu li o primeiro, Organização dos Tupinambá, que talvez seja o melhor livro do Florestan. Aliás, essa é a opinião do Antônio Cândido. É um livro sensacional. Aqui, novamente, de agradecer o Luiz Carlos Jackson, a Mariana Chaguri. Estamos rompendo, atravessando mais a rua, né, Mariana? Bem, eu acho que já está bom de reflexão intelectual por hoje, né? Não vou falar mais, mas achei interessante que a gente começou com Caminhos e Fronteiras e fechou com Parceiros. Acho que a escola ela fez um ciclo aí, passando sobre o que é interpretar, e acho que esses muitos mundos que caracterizam o Brasil trazem não somente uma riqueza cultural, mas uma riqueza até científica para a gente, a ponto de a gente ter de adaptar categorias como classe a categorias específicas que são nossas, como bairro, fronteira. E acho que, tanto do ponto de vista científico, diálogo com a história, acho que a gente construiu aí diversos mundos, né, nessa terceira escola de primavera, que era um pouco a intenção. Bem, daqui um tempinho, então, a gente vai ter novas interpretações, né? A Maria quer falar um pouquinho antes, mas vai ter o samba aí do Pedro Rossi, o Bruno que recita os poemas. O samba vai ser aqui no chão preto, né? Como se caracteriza o espaço de protesto do Instituto de Economia. A gente também tem. Bom, gente, agradecer aos resistentes, né? Porque foram 3 dias de trabalho. O grupo de trabalho, né, de História do Pensamento Econômico Brasileiro da CEP já está organizando, assim, junto com as instituições parceiras, essa escola de primavera já é a 3ª edição. A primeira foi lá no Rio de Janeiro, né, a segunda foi em Diamantina, e essa terceira aqui, com essas cada vez maiores interações, né, como a Mariana destacou, né, entre as várias áreas do pensamento social. Acho que a gente está ganhando isso, acho que os economistas estão mostrando uma possibilidade de se abrir. Tudo bem que são os da UFRJ, da UFMG e da Unicamp, mas a gente vai adiante. E nós estamos conversando para que a próxima escola de primavera, a 4ª escola de primavera, seja na USP, na Casa da Economia Ortodoxa. No entanto, será no IEB, por óbvio, né? E a articulação está sendo feita nesse sentido. Acho ótimo. Não tem problema. E, enfim, todas as pessoas têm os seus espaços. Vamos fazer lá no Instituto de Estudos Brasileiros. Estamos encaminhando, né, por meio do Alexandre, do Paulo Yumati, as conversas. Então, já queria convidar vocês para no ano que vem a gente estar junto, muito provavelmente em São Paulo. E se tudo der errado, no Rio de Janeiro. Tá bom? A ideia é que a gente retome essas atividades e continue discutindo. Então, convidar todos vocês a fazerem parte do grupo de trabalho de História do Pensamento Econômico Brasileiro da CEP, que é a Sociedade Brasileira de Economia Política. Lembrando a todos que quiserem se aproximar, os economistas são também críticos. Há economistas críticos. Obrigada, gente. Tem página no Facebook, Participar do GT, no momento, é pedir para participar da página do Facebook, onde a gente coloca as informações do que está acontecendo. E a gente se encontra 2 vezes por ano.
GT? Isso. E a gente se encontra 2 vezes por ano, uma é na escola de primavera e a outra no encontro de economia política, que apesar, né, de estar lá a palavra economia e economia política, por isso é interdisciplinar também, convidar todos a participar dos encontros da Sociedade Brasileira de Economia Política, né? E isso, ano que vem vai ser na Federal do ABC. Então, e agradecer especialmente, né, a direção do Instituto de Economia, que acolheu o evento, né, a pós-graduação do Instituto de Economia, aqui da Unicamp, que também deu um apoio fundamental para o evento. Vou agradecer o trabalho de todo mundo, na figura da Geisa, que sustentou a parte, né, instrumental do evento, junto com a Vânia, e da Milena, que segurou a onda da parte acadêmica, com força, dessa vez quase sozinha, a gente ajudando de longe. É isso, muito obrigada.